Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Que alegria estar aqui mais uma vez com vocês para mais uma live. Acabou dando uma atrasadinha aqui, né? Igual corrida presidencial, né? Quando as pesquisas demonstram 2 pontos a mais, 2 pontos a menos, percentuais. Então, a gente está aqui também passível a compromissos, né? Ainda mais num sábado à noite. Mas estamos aqui, atrasamos acho que uns 15 minutinhos. E bora começar mais uma live, dessa vez com meu primo e amigo, Eduardo Jesus, um cara multifacetado, um cara que faz muitas coisas ao mesmo tempo, é uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração. Vou chamar ele aqui e apresentar ele para vocês. Boa noite, primo. Boa noite a todos que nos acompanham. Meu primo, boa noite, meu primo. Até que enfim deu certo a nossa live. Há um dia que sair, né? Hã? Um dia tinha que sair, né? Tinha. Mas é compreensível, né? Muita coisa ao mesmo tempo, muita coisa acontecendo. Eu acabei até falando, não sei se você escutou, que é um cara multifacetado, um cara que faz várias coisas ao mesmo tempo. E É. não sei se isso é de família, mas é um aspecto que eu admiro muito. Aham. E eu tô feliz, cara. Tô feliz. Sábado à noite acabou dando certo. Sei que você teve um dia extremamente corrido. A gente se falou um pouquinho aí ao longo da semana, mas graças a Deus deu tudo certo. E aqui estamos para compartilhar um pouquinho com o pessoal aí, né? Um tema que é de extrema relevância, um tema muito, muito importante para as pessoas, né? Que ainda mais com esse advento aí da questão do momento que a gente está vivendo, né? Não vou usar a palavra que todo mundo usa, né? Que acho que para a internet não é muito legal, mas esse período aí que tá bem complicado mesmo, né? Em termos de pandemia, né? Não vamos falar o nome do vírus para não divulgar ele. Aham. Momento É, bem atípico na qual estávamos habituados a viver, né? Na verdade, aham, também. aham. Meu primo, antes de tudo, vou falar um pouquinho aí de você, vou apresentar você para as pessoas, né? Gente, quem não conhece, esse é o Eduardo Jesus. Ele é um cara, igual eu falei, multifacetado, um cara que empreende, um cara que é escritor, um cara que escreve poemas, estudante de psicologia, né, já está bem adiantado aí no curso, e uma pessoa que eu tenho uma extrema admiração. Apesar de ser meu primo aí, né, que a gente, de consideração, a gente acabou se conhecendo faz pouco tempo pessoalmente, mas já tem um carinho gigante, que a gente está sempre trocando ideia, sempre conversando. E, bom, como eu estou no meu perfil, as pessoas já me conhecem, né? Eu sou Freitas Júnior, é, atualmente trabalho na área de construção, né? E também gosto desse viés motivacional, essa parte de desenvolvimento pessoal, né? Tento compartilhar um pouco isso com vocês aqui. Meu primo, a gente vai tratar de um tema, né? Que é, igual a gente já comentou, que é de extrema importância, que é o excesso de informação, né? O que esse excesso nas redes sociais ele acaba causando nas pessoas, né? Que muita gente acaba achando que é muito benéfico, que ao mesmo tempo que une as pessoas, ao mesmo tempo que aproxima as pessoas, ele tem diversos transtornos, diversos pontos que precisa ser tratado, né? Que quem acaba ficando muito tempo conectado nas redes sociais acaba perdendo foco, acaba tendo problemas de memorização, né? Acaba sendo menos produtivo porque preenche uma janela do seu dia com coisas ali que muitas vezes é fútil, né? Que muito você quer ter aquele pertencimento, né? Em relação a tribos, em relação a pessoas, e quando você vai ver, você está achando que está fazendo parte de muita coisa e não está fazendo parte de nada, né? Na verdade, meu primo. Sim, sim. É aquela coisa, né? Tem gente que acaba se conectando com o mundo e muitas das vezes esquece de estar conectada consigo mesma, né? Com Exato. as pessoas que amam, né? Acabam fugindo do contexto na qual está inserida. Vive um mundo virtual
né, muitas das vezes irreal. E é Aham. aquela coisa que você está falando, né, que a gente está enfatizando aqui hoje, não é a questão de estar conectado. Até mesmo o que está acontecendo aqui hoje, nesse momento, é por meio da internet, né, por esse meio virtual, Uhum. mas a questão do excesso, né, na qual as pessoas estão habituadas, né, hábitos esses que podem ser modificados. Às vezes a pessoa até demora a perceber, né, começa a perceber através de sintomas, né, porque o que se mais vê hoje em dia é pessoas com ansiedade, e essa questão desse excesso, muitas das vezes, tem muito a ver com isso, né? Uhum. Uma outra frase que a gente vê aí depois é a questão do que todo excesso esconde uma falta, né? Então Exato. as pessoas buscam, mesmo que prazeres efêmeros, através desse excesso, satisfazer suas vontades, né? Suas vontades Uhum. essas que por N motivos, acabam não percebendo, mas está atrelado a isso também, né? Exato, meu primo. E você vê assim que no contexto evolutivo, né? Assim, eu acho até legal, por mais que eu não me considere uma pessoa da área de saúde e tudo mais, eu acabo sendo curioso em estar lendo sobre, e você vê que muitas vezes esse excesso de conectividade ele é associado com como se fosse um vírus, né? Biologicamente falando, ele acaba sendo, né, é definido como um vírus, o que realmente é uma verdade, porque se você for pegar pela biologia, o que acaba sendo assim, de uma forma bem genérica, o que é um vírus, né? Você acaba sendo um parasita intracelular, né, que acaba vivendo dentro das células e se movimentando ali dentro, né, e sendo um hospedeiro. Então, basicamente, o que a gente está falando em relação ao excesso e o vírus? É exatamente essa questão, né? Se você não presta atenção, você está totalmente sujeito ali a estar fazendo uma analogia como se fosse um vírus, né? Tanto você Uhum. tem o lado bom de estar conectado, de estar, né, falando com pessoas que estão mais distantes, igual a gente está conversando agora, né? Por mais que a gente assim está procurando compartilhar um tema que é interessante para as pessoas, mas você tem a questão igual você enfatizou, da falta, né? Acaba influenciando a questão muito do ego. Sim, sim. Uhum, Essa questão do excesso, né? uhum, Essa questão de faltas, muitas das vezes, isso também a gente pode entrar aí na questão desde a infância, né? uhum, O que tem de criança hoje em dia com acesso ao celular em idades que estão muito abaixo do esperado, muito abaixo do, como é que eu posso falar para você, indicado, né, para a uhum. criança. Então, às vezes, estamos lidando também com adultos que as pessoas falam, nossa, as crianças de hoje estão muito diferentes das crianças de antigamente. Exato. Mas e os adultos de hoje, será que estão iguais aos de antigamente? Uhum. Né? Então tem que fazer não essa comparação, mas esse jogo de cintura para tentar entender isso também. Então a gente está diante de adultos muitas das vezes estressados, né? Que Uhum. já vem aí do seu trabalho e acaba trazendo esse estresse para dentro de casa. Então falta não só paciência, mas alternativas de como lidar com isso, né? Uhum. Então voltado aí para essa área infantil, né? Chega a ser assustador o tanto de criança que está vivendo nesse mundo, Exato. né? Volta a questão também, vai naquele mundo virtual, Aham. né? Muitas vezes irreal, Uhum. e acaba perdendo a conexão que tem ali dentro de casa. E Uhum. os pais não julgando, né? Mas tentando compreender a situação, às Uhum. vezes por chegar estressados dentro de casa, Uhum. acaba dando o celular para a criança para tentar que essa criança venha satisfazer nessa falta que ela tem da presença dos pais, para os Uhum. pais conseguirem, às vezes, conseguir fazer uma outra coisa, né, dar andamento a um projeto, ou então até mesmo descansar. Exato. Então, aí, problemas futuros começam a surgir a partir daí. Então, pode ser que na criança isso não venha a ser demonstrado neste Uhum. primeiro momento, mas quando chega ali numa fase adolescência, por exemplo, que já é uma fase um pouco complexa, né? Isso é Uhum. natural, a gente não pode negar. Uhum. Então, problemas podem começar a surgir futuramente. Então, desde a criança, né, ali na fase infantil, é muito importante que a gente tenha esse olhar, principalmente aí dos pais, né, ou os responsáveis, para a criança nesse sentido. Aí tem pais que falam, nossa, mas hoje, qual criança hoje que não tem celular, né? Mas aí vem esse termo comparativo, né, que infelizmente existe muito e acaba, né, o não contribuir nesse processo. É. E não é porque toda criança tem um celular que você é obrigado a dar um celular para sua criança. Então vai dar
né, tenta conversar, né, fazer tipo um acordo antes, né, e tenta sempre acompanhar também, que podemos entrar nessa questão do acompanhamento logo depois, né, que é Exato. algo importante também que os pais têm que estar ali acompanhando, não no sentido de invadir, né, Uhum. mas no sentido de acompanhar, né, em que mundo essas crianças estão vivendo através da tecnologia, né, Uhum. com quem elas estão tendo contato, né. A gente pode entrar nessa questão também depois, né, que hoje em dia não é todo mundo que está na internet que está afim de fazer o bem, né? O que tem de gente hoje na internet fazendo mal é gigantesco também, né? Exatamente, meu primo. Eu estava até lendo eu vou entrar num viés que eu até ia entrar daqui a pouco, que é mais a questão psicológica, né? Que você tem anos-luz aí que pode falar na minha frente, que é a sua área, mas eu estava lendo um artigo falando na Universidade da Pensilvânia que pessoas que reduzem 30% a conexão na internet, né, a questão de redes sociais, ele diminui praticamente 60% da ansiedade, de transtorno mental, questão de depressão também. Então você vê que um simples fato, um simples detalhe, o quanto muda, né? E muitas vezes essa questão que você entrou em relação aos pais, a gente está você vê que uma coisa acaba puxando a outra, né? Por um momento de crise que a gente está vivenciando, muitos pais querem produzir mais, trabalhar mais, né? Valorizar os seus trabalhos, o que eles estão fazendo hoje em dia, com medo de perder o trabalho, então acaba essa falta, né? Essa questão de, poxa, meu filho ou minha filha tá de lado ali, eu não estou dando atenção, então assim, deixa eu me mostrar ser um pai legal, né? Ou uma mãe legal, então deixa eu fazer um pouco mais à vontade da criança, né? Vou deixar o celular mais tempo, vou deixar o tablet, vou deixar ela mais tempo conectada para agradar e não entrar em contraponto com a criança, para a criança achar que você é mais ruim, é pior do que o esperado, né? Porque às vezes ela já associa isso. Poxa, meu amiguinho lá na escola, o pai vai levar todo dia. Por que que o meu não leva? Por que que eu não... O meu amiguinho fala que, poxa, joga videogame com o pai e eu não jogo. Então, assim, você vê que tenta suprir de outra forma, mas isso causa uma dependência ainda maior. Eu acho que se a gente for entrar numa questão psicológica, isso mostra ainda mais que a vida literalmente precisa de um equilíbrio, né? Até muito mais nessa questão, né? Porque se você não tem um equilíbrio, a vida, né, ela é feita de várias vertentes. Então, se você não coloca um equilíbrio até nessa questão de redes sociais, essa questão familiar, né, mesmo dosando em termos profissionais, você acaba aumentando uma deficiência na pessoa que dificilmente você vai conseguir superar depois, Uhum. né? Isso, é interessante você tentar prever algo que pode acontecer, né? É. A gente sabe que não é fácil, é extremamente difícil, a gente tem essa ciência, Aham. mas por isso tem aquela questão, né, super importante, de você tentar buscar, se você não consegue lidar com aquilo, buscar ajuda, né, com alguém que é experiente, né, alguém que estudou, né, alguém que trabalha com isso para que possa lhe ajudar, Uhum. né? Então, o passo, ele é mais difícil, que é você reconhecer isso em você que você precisa de ajuda, né? Exato. A partir do momento que você reconhece que você precisa de ajuda, esse já é um primeiro passo e tanto. Exato. Mas o problema é aí, até você perceber que realmente você está precisando de ajuda, leva um tempo, né? E tem aquela questão variável também, né? Que Uhum. entrando principalmente no contexto financeiro, né? Nem toda ajuda, digamos assim, que seria rápida, né? Nem toda ajuda seria do jeito esperado. Porque se você vai recorrer a um profissional hoje em dia, você vai precisar de um investimento para isso, né? Exato. Então, tem essa questão também. Uhum. A questão do infantil, né, que a gente enfatizou no questão de estar ali no celular. Podemos citar também a questão das influências, né, positivas e negativas. Uhum. Que hoje em dia você vê também a questão dos influenciadores que estão aí, né, no meio digital. Então, Exato. essas crianças, muitas das vezes, seja por não acompanhamento dos pais ou N motivos, Uhum. acaba tendo acesso por, né, influenciadores aí, Uhum. que essas influências podem chegar, como é que eu posso dizer para você, influenciar de uma forma negativa, Exato. influenciando até mesmo o comportamento das crianças. Então, Exato. os pais, mas aqui dentro de casa nunca aconteceu, Uhum. né? Então, é onde já tem uma coisa.
né? Um ponto a ser observado, um ponto a ser investigado. Né? Se isso nunca aconteceu dentro de casa, se você sempre esteve ali com a criança Uhum. e nunca vem, né, fazendo, praticando tal comportamento, mas onde será que surgiu? Né? Porque até então a gente entende que a gente nasce não necessariamente uma folha em branco, né? Uhum. A gente pega algumas coisas ali, pensando aí em termos hereditários, digamos Sim. assim. Mas essa folha, com o passar do tempo, mesmo que não venha necessariamente totalmente branco, ela tende, né, a ter rabisco, ter história, né, a montar ali o ser humano na qual a gente é e a gente vai se formando ao longo do tempo. Uhum. Então, eu acredito que essa questão de comportamento, ela vai sendo desenvolvida, né, nos meios na qual você está inserido, né, seja por querer ou não querer, né, que quando você nasce, quando você vai para uma família, você não escolhe a família que você vai, né, Exato. então você cria aqueles hábitos, né, aqueles comportamentos baseado naquele contexto na qual você está inserido. Uhum. Então, essa super importância, né, do acompanhamento na questão das crianças, Uhum. né, a quem elas estão acompanhando na internet, né, que influências são essas que elas estão acessando. Uhum. Porque às vezes, uma outra questão também bacana é aquela questão do YouTube, né, infantil, que é voltado somente para crianças. Uhum. Mas às vezes nem os pais nem têm ciência que isso existe, né, digamos assim. Então tem essa questão também educativa. Uhum. Então, colocando essa linha aí que fosse um problema, né, uma das soluções seria isso, né? Tentar, de um modo geral, mesmo que seria totalmente difícil, né? Envolveria questões governamentais Uhum. de uma educação, né, voltada para isso. Mas isso a gente sabe que no país que a gente vive hoje seria totalmente, não impossível, mas bem complexo de se fazer. É outra questão daquela questão dos psicólogos na escola. É uma possibilidade aí muito bacana, né, na qual vem a contribuir nesse contexto também. Então, essa Pode falar. Questão do YouTube, por exemplo. Tem muitas crianças que têm acesso aí, né, a certos influencers, não cabe aqui a mencionar, Uhum. que acaba de alguns comportamentos inadequados, né, digamos assim, para melhor entendimento aí do público que está assistindo. Então, é super importante que os pais eles tenham essa noção do que as crianças estão acompanhando. Ah, meu filho está acompanhando fulano digital. Tenta pesquisar quem é esse fulano digital, né, o que é que ele faz, né, que tipo de influência ele passa. Uhum. E muitas das crianças estão acessando conteúdos que não são adequados, né, para elas. Uhum. Então, fica aí essa importância dos pais estarem ali sempre acompanhando. Tem influência positiva? Tem. Mas também tem essa questão negativa. Até mesmo os desenhos, tem alguns desenhos que a gente vê que, né, tem essa questão de uma influência negativa também, de alguns maus comportamentos. Até mesmo ter noção, né? até da... As crianças estão tendo acesso, né? Uhum. Influenciar que as crianças estão acesso. Mas estão tendo acesso, né, por parte de quem? Né? Quem colaborou para isso acontecer? Então, essa reflexão, não no sentido de culpabilizar, né, os pais, os responsáveis, a quem permitiu essa criança ter acesso. Uhum. Mas refletir sobre isso e buscar, né, intermediar isso que vem acontecendo. Uhum. Sobre aí a positividade, né? Uma outra coisa também é aquela positividade tóxica, né? Que hoje em dia você vê muito, né? Acompanhando aí o trecho das influências, uma positividade tóxica. Daquela questão que, pelo menos eu penso assim, de que fulano conseguiu, você também pode conseguir, e a gente sabe que não é bem assim, né? Cada um aí é dotado de suas. Então, isso, querendo ou não, primeiro acaba também gerando aí, né, problemas emocionais, né, seja ansiedade da pessoa, até mesmo baixa estima, né, sintomas depressivos, porque a pessoa, às vezes, ela pode se questionar, nossa, mas todo mundo consegue, por que que eu não consigo? Ou não também, né, ela pode, na verdade, ela pode se achar inferior às pessoas. Ela pode, mas todo mundo está conseguindo, só que não, então eu sou péssimo. Às vezes, essa imagem que a pessoa tem dela mesmo acaba colaborando para que esses sintomas, né, principalmente emocionais, psicológicos, venham aí não contribuir, né, mas, como é que posso falar? Desencadear, tipo, uma depressão, né, são sintomas, né? Então, vem aí uma organização, né, que pode desencadear uma depressão. Só complementando o que você está falando, muitas vezes assim, diante da comparação que novas coisas acabam surgindo.
Só que é complicado você medir a sua régua, a régua da sua vida com a régua de outra pessoa. Até porque, geralmente, as pessoas só mostram na internet o lado bom delas, né? Até existe o termo beautiful people, né? As pessoas politicamente certinhas demais. E eu particularmente, assim, não gosto de seguir muitas pessoas que postam uma vida maravilhosa, tudo mais, que não mostra erros. Eu, assim, falando um pouco de mim, um pouco sobre mim, eu tenho muito costume, às vezes, de postar coisa errada que deu na minha vida, alguma coisa que aconteceu, que é justamente para humanizar os problemas, né? Para humanizar o lado bom das coisas, porque realmente é através dele que a gente cresce, através dele que a gente amadurece. E essa questão de pautar nossa vida em relação a ver a vida das pessoas só postando viagem, só postando, poxa, a gente está em momentos de crise e pessoas viajando, e pessoas trocando de carro, tudo mais. Então, muitas vezes não é nada disso. Como eu, assim, é até engraçado falar, mas já aconteceu de eu saber de uma situação em relação a uma pessoa e ver ela postando lá que trocou de carro e eu sabia que aquele carro não era da pessoa, sabia que era um carro de uma outra pessoa e ela postou para querer se engrandecer, né? Agora, falando assim de um aspecto fisiológico, eu sou uma pessoa muito entusiasta em ler em relação à saúde, né? Não assim só do aspecto psicológico, mas em relação à saúde. E essa busca, né? Essa busca em termos de querer curtida, de querer comentário em redes sociais, isso mexe exatamente com a dopamina, né? Que é o neurotransmissor de alegria, de felicidade, que você é o mesmo hormônio que ele é acionado na hora do sexo, que ele é acionado na hora que você tem uma recompensa em relação à comida, que ele é acionado na hora que você faz um jogo de azar, um jogo do bicho, ou vai no bingo. Então você vê que é um neurotransmissor que ele é acionado quando coisas relacionadas a desafios acontecem. Então, assim, é muito legal pensar sobre isso, porque a gente dá para ter um exemplo real. Posta uma foto hoje e vai dormir. E amanhã, na hora que você acordar, você vê que tem 0 curtida, 0 comentário. A gente que tem essa visão em relação às coisas, à vida, sabe que o que parametriza as redes sociais, a gente sabe que é muito baseado nas pesquisas que a gente faz, né? É até um tema que eu quero falar daqui a pouco, mas você vê que é uma coisa assim que deixa a gente extremamente triste. Poxa, por que ninguém curtiu? Pô, eu tive um cuidado tão grande de postar e postar junto com uma mensagem, né? E você vê que isso envolve muito, né? Você fala da questão da motivação saudável. Isso já acaba entrando no oposto. E essa questão, assim, só para complementar, porque eu sei que uma coisa vincula a outra. A questão das buscas, né? Do que compõe mesmo a programação, por exemplo, do Instagram, do Facebook, da maioria desses sites que são otimizados, é o quê? Você é um cara, por exemplo, que gosta de carro. Poxa, você é apaixonado por carro. Se você pesquisa sobre isso, você vai ver. Em 5 minutos vai começar a aparecer peça de carro para você, vai começar a aparecer câmbio, vai começar a aparecer tudo para você que passa o carro. Por quê? A inteligência das redes sociais, ela tem esse trabalho psicológico por trás. Entendeu? Ele tem essa inteligência artificial que vai mostrar para você na recompra, no remarketing, coisas que vão te impulsionar para você querer comprar aquilo. Só que agora pensa numa questão comigo. Tudo bem, a gente está falando de carro, de uma coisa legal. Se você tem uma condição, você pode ir lá e comprar. Agora vamos pensar em termos de comportamento. Se você é um cara agressivo, se você é um cara que toda hora está pesquisando sobre revólver, sobre armas, poxa, ou o círculo psicológico que aquilo vai criar e vai te fazer um cara mais agressivo, ao invés daquilo causar o efeito contrário para você ficar uma pessoa mais serena, uma pessoa mais calma, meu, aquilo vai fazer com que você desperte vai entrar o slogan dos sucrilhos, né? Desperte o tigre em você. Você vai ficar ainda mais agressivo. Você vê que as redes sociais, ela tem esse papel de impulsionar aquilo que você é, ao invés de curar aquilo que você está sendo. Então, tipo, meu, é muito complicado essa questão. Uhum.
você falando, né? Eu tava lembrando do negócio que aconteceu hoje, eu tava dando Aham, risada aqui. aham, É, eu saí hoje, né? aham, Aí eu preciso pegar a localização lá, né? Para eu achar lá no Google Maps. aham, Acabei deixando ligado. O que é que aconteceu? aham, Entrei numa loja, com ele ligado, saí da loja, beleza. aham, Tava lá esperando o ônibus. Na hora que eu peguei o celular, que liguei a tela, tava lá uma mensagenzinha do Google. aham. Eduardo, depois que você passou na loja tal, o que você achou da loja? Meu, dei risada, que tipo assim, como assim, né? Pra você ver o quanto aquela questão mesmo que você falou, né, da busca, né, um exemplo, Uhum, se você vai no Google, busca sobre uma coisa, se você entra num, tudo bem que o Google tá, né, atrelado aí ao Facebook, né, ao Instagram, exato. então faz aquela busca, você entra no Facebook ou entra no Instagram, o que mais começa a aparecer para você anúncios sobre aquilo, né, para você ver, né, a que ponto chegamos, Uhum, né, para você o quanto que eu não tem psicologia também atrás disso, né, uhum, da, né, de certa forma uma inteligência de uhum. conseguir que aquilo que a pessoa esteja buscando chegue para ela de uma outra forma, né? Então, acabei rindo, porque achei, né, muito engraçado isso acontecer pela primeira vez. Essa questão de, só pelo fato de, da questão artificial, inteligência artificial, ter Aham. entrado lá na loja, depois que eu saí da loja, que peguei o celular, o Google me perguntar o que foi que eu achei da loja. Né, meu? Como assim, né? Como assim? Você vê Se você for ver, é surreal isso, porque, meu, você tá com o seu aparelho, você tá se locomovendo, como que ele sabe que você passou naquela loja, né? Isso, assim, que a gente está falando de um aspecto mais profundo. E se for falar de uma coisa, assim, mais superficial, pô, quantas pessoas não têm costume de, poxa, um exemplo, vai, eu moro no condomínio Verde Mar, não é o nome de onde eu moro, mas tô jogando o nome. Todo dia a pessoa posta ali e faz o check-in. Poxa, isso para quem é mal intencionado, para a pessoa, poxa, eu já sei onde ele mora. Ele sempre posta ali, faz o check-in às 9h30 da noite. Então, deduzo eu que é a hora que ele chega em casa. Então, você vê que para quem é mal intencionado e segue a pessoa, ele tem todo tipo de informação. Tem a localização da pessoa, a hora que ela chega, né? Eu tenho um conhecido meu, que é muito engraçado. Tipo, ele posta tudo da vida dele. Tudo, 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 tudo. E assim, é engraçado que você. Esses dias eu estava até vendo um experimento da Record, que eles pegavam redes sociais das pessoas e eles iam na rua, tipo, vendo as pessoas assim, e começava a falar a vida toda da pessoa. E a pessoa ficava assim, meu, como você sabe da minha vida? Aí ele ia falando, ó, seu filho, pô, fez um aninho, tal dia, né? Nasceu tal dia, pô, foi aniversário do sobrinho, foi com o suspensório azul, tudo mais, e a pessoa ficava assustada. Mas por quê? A pessoa não se dá conta que ela posta tudo em relação àquilo e, tipo, esquece. Aí, falando até desse amigo meu, ele posta tudo. E teve um dia que eu brinquei com ele. Eu falei, pô, o que você vai fazer tal hora em tal lugar? Poxa, como você sabe? E olha que assim, eu sou amigo. Só que toda hora ele posta, então fica fácil de saber da pessoa, né? E, e é um experimento que eu até vi na Record, esse daí, ele chegava até numa moça do supermercado, a moça assim, fazendo compra, tava até com o marido. O marido ficava até olhando feio para o repórter, mas é uma coisa muito fácil, né? Dependendo da pessoa que ela não sabe que dá para colocar privacidade, dá para você mexer nas configurações ali do Facebook, do Instagram, ela, ela acaba deixando a vida dela ali, né? Para todo mundo estar tá vendo. então. Aproveitando esse gancho aí dessas informações, né, pessoais aí que você citou, Uhum. hoje em dia o que mais tem é a questão de golpe, né? O WhatsApp mesmo, o WhatsApp, né, clonando ali, mensagem, Uhum. né? A pessoa ganhou tal coisa, querendo ou não, ainda existe muito isso. Existe. Ah, você ganhou R$ 1.000. Para você ganhar os R$ 1.000, você vai ter que depositar 100. Pessoal, isso ainda acontece, né? Principalmente no pessoal mais de idade, né? Infelizmente, que não tem Uhum. conhecimento, às vezes não está ali com uma pessoa, né, que tem conhecimento disso Uhum. e acaba fazendo isso. Então, isso ainda acontece, né? E querendo ou não, as redes sociais, por mais que tenham inúmeros benefícios, contribuem muito para isso acontecer, que é o caso do WhatsApp, né, do clonam, acaba pedindo aí dinheiro para todo mundo, e querendo ou não, tipo, a gente pode perceber que isso acontece, mesmo que pouco, mas acontece, porque se fosse algo que eles não tivessem, né, quem faz essas pessoas mal intencionadas que fazem isso, se Uhum. elas não conseguem
sem nada, elas não fazeriam, né? Então, se elas, possivelmente, elas têm um retorno através disso. Né? SMS, dispara em questão de promoção. Link mesmo é o que mais pega as pessoas, né? Acaba, por isso que hoje em dia as pessoas estão mais restritas aí, a questão de link. Já tem esse medo, então prefere, né, se prevenir. Mas isso não acontece com todo mundo. Então, né, querendo ou não, uma ou outra pessoa ainda cai nisso, né? Mas é aquelas redes sociais, mesmo que benéficas, né? Elas são aí um bom atrativo para essas, né, essas pessoas mal intencionadas fazerem isso, né? Acaba acontecendo bastante. Um outro gancho também que a gente pode, né, falar aqui um pouquinho é a questão das fake news, né, que também estão super atreladas aí à questão das redes sociais. No contexto da pandemia mesmo, isso fala. Outra coisa é aquela questão dos efeitos que a gente, né, citou aí como temática da live. O que teve gente, né, com sintomas aí, seja de ansiedade, depressão, né, de pânico, por conta dessas fake news, né, notícias falsas, ela é totalmente, né, alarmante. Né? E algo que, assim, cada vez mais vem, né, se alastrando no nosso dia. Uma lei específica para isso, né? Não tenho conhecimento na área do direito, mas acredito que se não tiver, acredito que já esteja sendo colocado em pauta, não sei, né? Já estejam aí, esperamos no mínimo, né? Política. No mínimo a gente... ter algo que precisa não parar do gente, que sabe o país que a gente vive hoje, né? Isso é complexo. E até mesmo na questão das pessoas mesmo, né? O quanto que as pessoas, né, compartilham isso. Às vezes a pessoa sabe que é falso, mas acaba mesmo assim compartilhando. Principalmente outra questão da política, né? Acaba compartilhando muita coisa nesse sentido político. Em tempo de eleições não se fala o quanto isso acaba, né, correndo. Tem aquela questão da lupa, alguma coisa, acho aquilo bem bacana mesmo, porque em questão de política, né, o político vai lá, fala isso e isso, aí vem a lupa, vem falar, não, isso é mentira, ele falou isso e isso. Acho que não, isso é bacana. Mas eu acredito que não precisava chegar a esse ponto, né, de ter um instrumento de correção, digamos assim, né, para você ver o país na qual nós vivemos hoje, né. Então, a questão parece assim, né, em termos de fake news, onde a verdade parece andar a 20 km por hora, né, a mentira parece andar a 180, né? Então, nem se compara. Tipo, assim, a mentira parece nem... Mesmo que tenha perna curta, né? Ela parece bastante. Eu até vou falar uma coisa meia dura aqui, né? Para algumas pessoas que estão assistindo, mas assim, eu acho que as redes sociais, né? Essa otimização do que tem acontecido deu voz para... Desculpa até o termo, mas para muito idiota, né? Porque você vê que é muita pessoa sem instrução, sem conhecimento, querendo propagar ideias, né? Você vê que, assim, também não estou fazendo apologia à política, nada disso, mas se você for ver, as últimas eleições, ela foi ganha na internet. Então, você vê que essas últimas eleições foi um marco digital absurdo, porque foi onde teve mais campanhas através de redes sociais, mais impulsionamento, né? Todo mundo viu que as pessoas hoje ficam mais tempo no celular do que preferindo assistir, né, a Globo, por exemplo, ou outras emissoras. Tanto que você vê que caiu muito o número de pessoas assistindo o debate, as pessoas não se interessam mais muito, né? Então, as últimas eleições, elas foram ganhas na internet mesmo, né? Você vê que até um termo... Tô vendo aí que tem dois advogados aqui assistindo a live, que é o Jefferson e o Alessandro, né? Acho que eles podem até falar do marco digital, que veio para mudar um pouco essa questão, né? E você falou da questão das fake news, né? É muito complexo, porque se você for ver, ela não interfere tanto nas pessoas que propagam isso em si. Elas propagam em quem é economicamente ativo no Brasil. Porque quem mais acredita? Não são os novos, são os mais de idade, que geralmente não é quem está tão ativo nas redes sociais. Olha lá, estou no apoio, o Jefferson comentou. Eu até daqui a pouco eu vou ler, que eu vi que teve umas perguntas aqui, eu vou ler alguns comentários para a gente tá falando sobre. Mas você vê que, né, deu voz para muita coisa, muita gente. Então, esse público economicamente ativo acaba, se você for ver, virando a chavinha do ciclo econômico, mudando a questão do cenário por propagação de notícias falsas. Você vê o estrago que isso faz, né? Você vê que muda tudo, né? Mexe em tudo.
sim, sim. Então, fake news, principalmente nessa questão da política, né? Mas são N, né, fatores aí, N outras coisas que acabam propagando também. Exato. Igual eu cheguei a citar, mas não cheguei, né, a discorrer sobre a questão da pandemia, né? Porque teve gente recebendo notícia falsa, tipo assim, pra até então era o fim do mundo, né? Até então. Tanto você pode ver que até a questão dos jornais também, muitas das pessoas tiveram que parar de assistir. Porque diferente de um filme de terror, que você sabe que ali, né, é mentira, é ensinação, né, os jornais estavam mostrando a realidade. Só que Exato. a realidade essa, que querendo ou não, acaba mexendo com o psicológico das pessoas, né? Uhum. Tava parecendo mesmo, né, naqueles momentos ali de picos, né, um apocalipse, né, digamos assim. Então as pessoas acabaram tendo aí mais questões emocionais também voltadas nessa questão da pandemia. Uhum. A pandemia em si, né, já evidenciou isso, essa questão de, né, questões emocionais na gente, né, ansiedade, essa Uhum. questão de como que vai ser, principalmente questão de futuro, né, será que vamos passar por isso, será que não vamos, né, Uhum. questões de lutos, né, lutos esses coletivos, lutos esses fora daqueles na qual a gente estava habituado, né, principalmente questões de pessoas que têm, seja por religião ou não, Uhum. que se a gente viu que pessoas estavam nem tendo essa oportunidade de se despedir. E isso, querendo ou não, acaba, né, impactando no processo de luto, que é super fundamental, né, Uhum. ter essa despedida, por mais dolorida que seja. Uhum. Então, acabou aí atrelando essa questão de, né, diversos fatores emocionais. Seja a pandemia em si, mas essa questão de fake news também contribuiu e muito para isso. Outro dia eu vi, não vou, né, mencionar aqui, um vídeo motivacional Uhum. no que a pandemia veio para nos deixar fortes, né? Veio para nos deixar diversas lições. Uhum. É, tudo bem, tem essa visão, Uhum. mas eu sou contra isso. Eu acho que a gente não precisava de uma pandemia para a gente se fortalecer, né? Uhum. O que isso acho que desconsidera, né? Invalida todos os sentimentos de pessoas aí que perderam familiares, amigos, conhecidos, né? Eu acho isso totalmente uma falta de respeito com o ser humano em si. Agora olhe para isso, um ser humano, né? Desumanizando a humanidade, né? Isso que Uhum. é, né? Difícil compreender, É. mas a gente sabe o que acontece, né? Isso A aí. gente é igual a questão do ser humano, mas, né, cada um, né? A gente acaba sendo diferente um do outro, né? Principalmente Exato. nessa questão do pensar, né, do agir, Exato. mas aí, Enquanto tem muita gente que eu vejo, que eu já escutei também, torcendo pela pandemia, digo torcendo porque é pessoas assim que somente visam o lado financeiro, somente pensam no dinheiro e, poxa, pandemia é tempo de oportunidade, as pessoas estão sem dinheiro, estão querendo se desfazer de patrimônio, é hora de você comprar, de você investir, de você otimizar ganhos. Então você vê que se utiliza de uma narrativa totalmente desumana, né? Se você for levar pelo lado humano, realmente é o que você está falando. Não deveria estar acontecendo, né? Não, poxa, uma coisa surreal. Eu vou falar até por mim. No começo da pandemia, eu não, nossa, estava sem medo nenhum, porque na minha visão, poxa, atinge só pessoas mais velhas, pessoas que já têm alguma enfermidade, já têm algum tipo de doença, mas você começa a ver que muita gente saudável acabou falecendo, né? Eu tive duas pessoas que, assim, até um que fez faculdade comigo, uma pessoa nova demais, e que, poxa, corria na praia, surfava, tinha um corpo legal, você via que assim compartilhava um estilo de vida saudável e faleceu por conta do corona, né? E, uhum. e assim, você vê que é surreal. Eu, assim, na minha visão, só espero que essa questão de que muitas pessoas falem, tomara que volte ao normal. E eu, sinceramente, não quero que volte ao normal. Eu espero que seja um momento de reflexão para as pessoas, que as pessoas se conscientizem, que tente tirar um proveito de um fato negativo e transforme em algo de positivo, de crescimento, né? Se eu for falar mais a fundo dessa minha visão, eu vou entrar num lado cristão, né? Porque, né, eu tenho muita fé em Deus, sou cristão, então eu entraria nesse viés. Eu prefiro não estar entrando, né, para deixar até mais aberto para as pessoas, mas que as pessoas se conscientizem,
e saia mais amadurecida, né? Até se for entrar num contexto ainda das redes sociais, as pessoas parar um pouco, né? Você vê que o bullying, como começou, né? Tipo, poxa, as pessoas defamando as outras, as pessoas tentando denegrir os outros. Você vê uma pessoa que tem uma questão estética mais desajustada e os outros vindo tirar sarro. Nossa, eu já vi situações que você vê que eu fiquei agoniado. Eu já vi pessoas ficar extremamente tristes e por conta disso, né? Existe o bullying, agora migrando para a internet é o cyberbullying, né? Aham. Então você vê que, poxa, olha o efeito psicológico que tem nas pessoas. E até, eu ia usar a palavra engraçado, mas não é engraçado. Mas você vê que é interessante, não interessante por ser legal, mas porque interessa. Que como uma coisa liga a outra. A gente está falando de aspectos do que a gente está vivenciando e o quanto as pessoas estão dentro de casa com mais acesso às redes sociais, com mais tempo, o que isso otimiza, né? Entrando nessa questão do cyberbullying. Poxa, quantas pessoas. Teve um caso até recente de um filho de uma cantora, né, de forró, e ele acho que sofreu bastante comentário homofóbico, né? E eu até vi assim de pessoas falsas cristãs, né? Não, tá errado isso. Não, porque, poxa, biblicamente, poxa, eu acho que acima de tudo Jesus pregou o amor, né? Jesus pregou essa questão de você estar tendo empatia com as pessoas, né? E não de você denegrir a imagem das pessoas. Você vê que uma criança, porque postou um vídeo brincando com um amiguinho, ele chegou ao ponto de tirar a própria vida por causa do dano psicológico que causou nela. Aham. Né, meu filho? É, tem uma frase do Augusto Cury, né? Ele Uhum, fala que uma criança de 7 anos de idade hoje ela tem mais informações do que o imperador romano tinha, né, no auge de Roma. uhum. Então, a gente vê que a gente está sendo bombardeado, né, de informações. É. Então, é onde vem aquela questão de, como é que eu posso falar? De não ser esponja, né, a fim de absorver tudo, Sim. ser filtro, né, para tentar filtrar aí aquilo que nos convém, né? Aham. Nem todos têm essa questão aí de filtrar, né? Muitas pessoas acabam absorvendo, né? Então, querendo ou não, isso é muito ruim para a pessoa ser esponja, Exato. mas já é algo a ser trabalhado mesmo, né? É interessante buscar uma ajuda, né? Uhum. Profissional que venha contribuir aí nesse processo. Porque a partir do momento que você tudo absorve, né? Tudo pode somatizar. E a partir do momento que tudo somativa, Uhum. essa vem a somatização, né? Aí é onde pode desencadear, né, uma depressão, por exemplo, né, uma baixa autoestima, né, dentre outros fatores, né? E isso Uhum. pode contribuir para algo maior, né, que nem foi o caso dele, né, o caso de suicídio, Uhum. algo frequente, né? Querendo ou não, é uma realidade, Exato. né? Não se discute muito sobre isso, porque tem todo um manejo para discutir sobre isso, porque se Uhum. você não falar sobre isso, não souber discutir sobre isso, isso também pode, querendo ou não, desencadear, né, o ato nas pessoas. Então, é interessante falar, é preciso falar sobre isso, mas tem todo um manejo por trás disso, né? Uhum. Então, aí o Gustavo falou, né, sobre essa questão aí do bullying, né, virtual. Um tempo atrás aí eu quase desinstalei o Facebook, porque eu sempre entrava no Facebook, né? Hoje em dia nem todo mundo hoje tem Facebook mais, porque no Uhum. Facebook parece que essa questão parece que é mais frequente do que no Instagram, por exemplo. Exato. Deixa de acontecer em ambas redes sociais, né? Uhum. Mas eu quase desinstalei o Facebook, porque você vê assim, eu não entrava ali no meio daquelas discussões bobas, né? Para mim isso é perda de tempo, Uhum. né? Tem uma coisa que diz, a partir do momento que você acha mais coisa interessante para sua vida, você vai buscar aquilo, né? E não essas questões que acabam aí vendo como uma perda de tempo, Uhum. né? Pessoas, não sei, desocupadas, acho que nem definem, né, esse tipo de pessoa, Uhum. mas acaba discutindo por bobeiras, né? O jeito das pessoas dialogar com as outras hoje está mais agressivo, né? Exato. Parece que as pessoas estão sempre querendo se defender de algo que não foi nem atacada, sabe? Uhum. Então, de forma bem diferente de dialogar, muitas das vezes é agressiva, Uhum. né? Desnecessárias e é algo frequente. E o que é que acontece? Em pessoas adultas, às vezes isso acontece, mas
a pessoa acaba discutindo, né? Aí vai da pessoa a pessoa, a gente sabe que cada caso é um caso, Aham. né? Mas se for uma pessoa próxima, às vezes a pessoa quer algo, vai querer tirar satisfação com você depois. Se Uhum. for uma pessoa distante, às vezes a pessoa entra aí com ameaça e tal, e assim vai por diante. Aí é Uhum. onde há onde muitas das vezes, né, acionar aí, né, as autoridades. Mas fica uma questão também, primo, que a gente pode fazer aqui, é a questão das crianças, né? Que ocorre isso muito entre as crianças, que nem o caso dele aí, um adolescente. Então Uhum. é super importante, volta naquela questão de novo, né, dos pais, dos responsáveis, tá Uhum. sempre acompanhando as crianças. Principalmente na questão, assim, notou um comportamento diferente no seu filho, né? Dentro de casa, tenta entender o que está acontecendo. Por isso que é sempre importante também ter um diálogo. Uhum. Chegou para você uma coisa que você às vezes julga nada a ver, tenta ouvir pelo menos, tenta acolher, porque às vezes é nesse nada a ver que você acaba criando barreiras, né, entre seu filho, que você acaba distanciando ele de você. Então, se Exato. acontece uma coisa do tipo, né, um bullying virtual, Uhum. sabe que ela vai chegar no pai ou na mãe e vai ser de uma forma culpabilizado por isso, por ele ter o acesso ao celular, digamos assim, ou se os pais vão aplicar uma punição por isso, a Uhum. criança ela tende a não compartilhar isso com os pais. Ocorre essa falta de diálogo. E Uhum. se a criança não tem com quem compartilhar isso, né, o adolescente não tem com quem compartilhar isso, não sente segurança, ela acaba tendo aquilo para ela. Uhum. Isso vai juntando e não pode desencadear essa questão do suicídio, por exemplo, né, por falta desse apoio, porque muitas das vezes ela até tentou buscar apoio nos pais, mas os pais revidaram de uma forma que acabou faltando um vínculo, faltando segurança para ter essa liberdade, É. né, de ter isso com os pais. Então você vê muitos casos hoje em dia que os pais falam: nossa, mas aconteceu isso com meu filho, mas por que não falou para mim, logo eu que sou pai, logo eu que sou mãe, né? Por que não chegou para mim? Mas aí você vai ver o contexto. Muitas das vezes a criança chegou para falar coisas para você que estava acontecendo e você interpretou de outra forma, acolheu de uma outra forma, ou então nem acolheu, né? Uhum. Lidou de uma forma que para a criança não foi interessante, para o adolescente achou aquilo uma forma desnecessária, não se sentiu acolhido. Uhum. Então isso, né, é um dos motivos que às vezes pode gerar isso também. A gente só volta àquela questão, cada caso é um caso, a gente não pode generalizar, mas é algo frequente também. Exato. Até ouvindo isso, né, vindo de ti, meu primo, você vê a importância da escutativa, né? Porque a gente tá numa geração que, por exemplo, né, no meu caso, o que eu já presenciei várias vezes, eu tenho um costume de analisar onde eu tô, do que eu tô fazendo, né? Às vezes vou num barzinho, em algum lugar, você vê, tá todo mundo no celular, não prestando atenção na pessoa que está na sua frente. Então, você vê que, assim, muitas vezes, e muitas vezes, quando a pessoa vai querer falar dela, as pessoas não têm aquela escutativa, né? E nem a empatia cognitiva, né? Assim, até separando os dois, né? O que seria a parte da escutativa? É o que as pessoas deixam muito de fazer, que, poxa, você vê muito isso acontecer. Por exemplo, eu chego para você e falo: meu primo, eu não tô bem, tá acontecendo isso comigo. Aí você vira e fala: poxa, mas comigo também tá acontecendo isso e isso. Então, assim, você deixa de me ajudar em relação a um problema, antecipa o seu, e a gente não entra num acordo, nem eu consigo te ajudar, nem você consegue me ajudar. Por quê? Falta empatia, falta essa questão cognitiva das pessoas de entender o próximo, de querer ajudar, né? Você vê que as pessoas estão muito egoístas, muito imediatistas, e eu acredito que é muito vindo isso das redes sociais, né? Até levando para o lado que você estava falando da questão da autoestima, você vê que a busca, né, do hedonismo, das pessoas estarem cada vez se sentindo mais pertencente a uma tribo ou a um grupo, é tão grande que as pessoas têm um trabalho gigantesco, muitas vezes, para postar uma foto e ela precisa botar ali no editor de foto para mexer na sua saturação, na sua cor, no seu filtro, para ela depois se sentir confortável para postar. Então, eu estava até vendo esses dias que a hashtag selfie, a última vez que eu vi, acho que ela tinha não sei quantos trilhões
de pesquisa de pessoas que colocou para quê? Para buscar mais curtida, para buscar mais engajamento. Então, você acaba analisando, né, indo para esse lado da escuta ativa, né, que as pessoas deixaram de ter uma preocupação com o próximo. As pessoas querem atropelar assuntos, querem atropelar problemas, só se preocupam com elas mesmas, né, e acaba ignorando os outros, né, ninguém se ajuda, vive uma crise de identidade onde só aumenta o que aquilo de ruim que a pessoa tem devido à parametrização das redes sociais. E você estava falando da outra questão também da pessoa acabar se expondo muito, né? Existe até um termo que se usa muito em negócios, em vendas, né? Em negociação, que é o network inverso, né? Eu acho que eu até cheguei a comentar esse termo contigo, porque o que a rede social parece que causa nas pessoas? Ela parece que causa a questão de proximidade, né, de você estar ali engajado com alguma coisa. Só que se você for ver, quantas pessoas que moram no mesmo prédio ou são vizinhas, mas que faz questão de estar sempre conversando por redes sociais. E você vê o que isso acontece, o que isso causa? Conversas superficiais, você cria aqueles macho alfa que só tem coragem de xingar, de falar um monte por redes sociais, aí vê a pessoa frente a frente, parece um pincher, fica ali toda se tremendo, não tem coragem. Então, assim, você vê que cria pessoas que estão sempre pronta para o ataque, mas que não tem coragem de dialogar presencialmente. Então, você vê que acaba criando esse network inverso, né? Ao invés das pessoas estarem mais próximas fisicamente, elas estão mais próximas através da internet e cada vez mais afastadas do mundo real, né? Uhum. É bacana essa questão que você colocou da escuta ativa, né? Que realmente é isso, né? Diferente do ouvir, né? Que é algo mais sensorial, né? Sentido, né? A escutativa ela pode proporcionar isso, né? Vai além do ouvir, né? O ouvir que é aquilo é sensorial, a escutativa ela pode proporcionar, né, outras coisas dentro esse exemplo aí que você mencionou, né? Deixou claro. A questão de eu chegar para você, falar o que está acontecendo comigo e você querendo de uma forma trazer o que está acontecendo com você também. Isso de alguma forma acaba invalidando, né, o que eu estou sentindo. Né? Então, seu comportamento dessa forma acaba não contribuindo, né, para aquela questão que eu estou trazendo para você. Então, na psicologia tem essa questão da escutativa também, algo que é muito importante, né, o jeito de você acabar ali conduzindo, né, o processo. Então, vai além do ouvir, né? Envolve empatia, envolve compreender, né? Envolve reflexões a partir disso. Então, isso que é bem bacana também. Uma outra questão também que você acabou mencionando aí foi a questão de, às vezes, sair para algum lugar e a questão de ficar ali, né? Tá duas pessoas, às vezes faz um tempo que não se viu, chega ali, liga o celular e tá ali no celular, né? Às vezes, depende da pessoa, mas às vezes tá com o celular, tipo assim, né, acaba criando barreiras, né, entre as pessoas poderiam estar naquele momento conversando sobre o que aconteceu, né, conversando, né, sobre elas, aí vai de pessoa para pessoa, mas é aquela que a gente entra depois. A questão não é o estar conectado, né, não é você chegar ali, entrar no celular, fazer uma coisa e outra, mas a questão dos excessos, né, de algo que vai além do que você poderia fazer. E a questão da autoestima também, né? Essa questão de você querer muito se comparar com os outros, né? A terrível comparação. Né? Isso é algo extremamente recorrente, né? Infelizmente. Onde parece que a procura pelas imperfeições nela é multiplicada, enquanto a questão de você se aceitar, ela é totalmente diminuída, digamos assim. Exato. Né? As pessoas tendem a ser quem não são, né? Isso que mexe muito com o psicológico das pessoas também. Né? O fato delas não se aceitarem, né? Procurar ali sempre uma imperfeição. Ah, isso está ruim em mim, isso está ruim em mim. E ela acaba por ignorar o que é bom nela, né? Aquilo que é essencial. Essa questão do self, da imagem em si, é uma das coisas que acaba, né, comprometendo muito aí na vida das pessoas, pensando nesse sentido de, né, de autoestima. É bem corrente, né? Acontece com frequência, principalmente nos jovens, né? Que estão sempre ali querendo essa questão de um padrão, né? Digamos assim. Hoje em dia todo mundo tem que estar na academia, todo mundo tem que estar, né, ali tá pago, aquela questão que muita gente enfatiza. Não é criticando o fato de você ir na
academia, né? Tudo bem, é algo interessante, é um exercício físico, né? Você está cuidando, né, ali da sua saúde Uhum. física, que de alguma outra forma acaba contribuindo para a sua saúde, né, mental também, Uhum. mas vem aquela questão de influência também, né? Você acaba, nossa, poxa, todo mundo está na academia, por que eu não, né? Uhum. Todo mundo está tendo um pouquinho ali perfeito, por que eu não? Né? Vem essa questão que acaba mexendo com o psicológico das pessoas também. Então as pessoas tendem a não se aceitar, ser quem é, e tendem a projetar aquilo que elas não são. Uhum. Né? O autoconhecimento ele é super bacana em nossas vidas, né? Mas tem Uhum. gente que começa e não acaba correndo, porque às vezes é difícil para a pessoa se conhecer de verdade, né? Ela tem essa resistência em aceitar quem ela é, né? Isso ocorre também com frequência. Então, aquela coisa que eu costumo falar também, o autoconhecimento, né? Embora ele seja lindo, ele é Uhum. dolorido, né? A gente precisa estar ciente disso também. Uhum. Então, tão bom quanto se conhecer, né? Você aceitar ao ponto de entender que vai ser dolorido você se conhecer, mas que é preciso, né? Uma vez que você se conhece, que você aceita as suas imperfeições, ninguém vai usar isso contra você. Uhum. Ah, você tem isso e isso, né? Hoje em dia acontece, infelizmente, da pessoa, como eu posso falar, faltou a palavra agora, mas tipo, vamos dizer assim, preconceito, né? Às vezes a Sim. pessoa fala, ah, é gordinho ali e tal. Uhum. Tudo bem, pessoa, né? Cada um. Mas uma vez que você se aceita, né, daquele jeito, tudo bem que digamos assim, você pode evoluir, tentar, né, Uhum. vamos supor, uma perda de peso, por exemplo, mas eu acho que é interessante, antes de mais nada, você se aceitar, né? Uhum. Porque tem um fala, não vou né, saber agora a frase, né, por inteira, mas ele é curioso o seguinte: uma vez também que você se aceita, você começa a se transformar. Porque a partir do momento que você se aceita quem você é, aí você começa, né, a partir para outras transformações. Isso é bacana também. Uhum. Uma outra coisa que a gente estava falando sobre barreiras, né? Você sai para jantar com uma pessoa e tal. Uhum. Então também, primo, que eu falo sobre vou até citar aqui o meu caso, né? Que Uhum. só que eu, de 2 anos para trás, eu tinha um hábito, né? Um mau hábito, digamos assim, de fazer refeição com o celular. Né? Eu tinha isso, seja no café da manhã, seja no almoço, seja na janta. É péssimo. E, Eu falo, meu, eu falo que é péssimo porque eu também me livrei desse hábito faz muito pouco tempo. E eu vi o aham, quão prejudicial era. Mas sim, sim. relate a sua história. Então, isso faz acho, mais ou menos uns 2 anos que Uhum. eu acabei mudando esse hábito. Foi difícil, mas foi possível, né? Uma mudança possível. Uhum. Vai a gente começando ali aos poucos, né, até chegar o momento que você já não faz mais isso. Sim. A gente vive aquela questão de, você falou até mesmo de trabalho, né, o chefe tá ali querendo saber alguma coisa, então tá mandando mensagem. Então, às vezes, acaba questão de trabalho também. Então, você acaba estando sempre com o celular. Uhum. Mas é interessante também você buscar um equilíbrio, né, buscar limites, né. É uma outra coisa também. As pessoas costumam ir até onde você, né, permite que elas vão. Sim. Então, tá no meu horário de almoço, né, eu não vou pegar no celular e acabou, Uhum. né? Se é uma pessoa que você conhece está te ligando, você acha que é urgente, atende. Se não, deixa para tocar e depois se retorna. O meu mesmo só vive no silencioso. Eu brinco aqui em casa que eu falo, ó, precisou de mim, é urgência, Liga. liga para mim, liga para o SAMU, liga para outra pessoa, mas não liga para mim que não vai dar certo. E essa questão durante a refeição, isso faz mais ou menos uns 2 anos que eu deixei, né? Não me arrependo até hoje. Se eu tivesse essa ciência, teria mudado antes. Uhum. A gente, no momento que está ali, no momento de refeição, para mim, né, digamos assim, que é sagrado, Sim. que acaba muitas das vezes nem sentindo o gosto da comida, o paladar parece nem existir, Exato. né? Como é do Covid, parece nem existir, porque você acaba tá no mundo ali que foge do seu mundo atual, né? O mundo virtual, muitas das vezes irreal, que você tá Uhum. naquele mundo e parece que você não tá ali onde você tá naquele momento, né? Uhum. Tá ali virtual. Então você acaba nem sentindo ali o gosto da comida, nem tendo aquele prazer. Isso eu falo sozinho, que às vezes então, né, alguns refeições eu faço sozinho. Sim. Mas principalmente se ele tá ali com sua família, né? Uma outra coisa também de você estar conectado. Por que não aproveitar aquele momento, né? Aquele momento de, mesmo que esteja ali, não esteja conversando, mas esteja comendo, né? É um momento que às vezes a família estão junto, querendo, é um momento de Uhum. refeição, né? Já que a gente vive aí um momento corrido, né? Muitas Uhum. das vezes realmente um está trabalhando, outro está estudando, outro tem que Uhum. resolver isso. Nós, é o momento de refeição é o momento que
de oportunidades para as pessoas se juntarem. Então, Uhum. elas se juntam, o físico, mas elas não estão completamente juntas. Elas estão conectadas em outro mundo, né? E não ali no mundo deles. Exato. Eu gosto muito da cultura oriental, né? E eles pregam muito essa questão da impermanência, né? Não existe mais nada importante do que o aqui e o agora. O passado já foi, o futuro ainda vai ser. Então, o presente é o que tem mais importante na nossa vida. E as pessoas acabam não prestando atenção nisso, né? Acabam não prestando atenção no gosto, não mastigando da forma correta. Isso causa até problemas fisiológicos, né? Se você for ver, né? Causa uma úlcera, uma gastrite. Então, você vê que toda essa questão de mentalidade, de comportamento, né? Que muitas vezes é devido às redes sociais, que é o único tempo que você está ali disponível para estar com as pessoas, você acaba optando por querer ficar conectado nas redes sociais na frente de um monte de gente que você poderia estar compartilhando experiências reais, né? E não no mundo irreal. Eu acho muito legal aquelas comparações assim dessas modelos, né, da Victoria's Secret e tudo, que mostra elas num ângulo assim totalmente empinada, com um efeito de luz, tudo, e depois mostra ela ao vivo. Você vê que tipo a discrepância que é, né, de todo o tratamento de Photoshop do que ela é na realidade. Para você ver, né? São pessoas normais, como a gente, com espinha, com imperfeições, com olheiras, e a gente só vê o tratamento da imagem ali todo bem feito, né? Toda feita a maquiagem digital, Uhum. e a gente acaba não dando, né? Só querendo, poxa, como que eu faço para chegar nesse nível? Como que eu faço para ter uma pele tão bonita? Não faz, ela não tem essa pele tão bonita. Às vezes a sua pele é mais bonita do que a dela, às vezes você tem um corpo mais bonito do que a da pessoa, só que é cheio de efeito de Photoshop, de um monte de coisa, né? Aí entra muito nessa questão da dependência, né? Da questão da baixa estima, igual você falou. Olha, olha tudo que ocasiona, né? Igual eu vi até esses dias até entrando numa parte estética, né? Um, um influenciador que eu sigo falando, poxa, como eu queria. Uma pessoa que acompanha ela acabou postando, poxa, como eu queria ter o corpo igual o seu, tudo mais, e a pessoa acabou divulgando o vídeo depois no definitivo do Instagram. Aí uma pessoa comentou, poxa, eu conheço tal pessoa, é só você usar tanto de anabolizante, tanto de coisa. Eu vi rápido e a pessoa foi lá e apagou. Por quê? Se você for ver, é uma verdade. Muitas vezes o cara que você olha, ou a mulher que você olha, que tem o corpo dos sonhos, faz coisas mirabolantes. E ela vive para isso, ela vive da imagem dela. Ela não é uma pessoa que acorda às 5 igual a gente, que vai dormir meia-noite, 1 hora, que tem o dia preenchido com isso. Não, ela vive para pessoas como você que consome aquele tipo de conteúdo que aumenta os likes, que aumenta os seguidores, né? Então, olha até onde vai a baixa estima, né? Você vê que até num aspecto irreal, né? Quantas ferramentas de Photoshop tem que você aumenta o tamanho do seu braço, aumenta o tamanho do seu ombro, né? Coloca até tatuagem, que eu já vi. E teve até uma foto minha que eu postei um dia, a pessoa, poxa, legal essa tatuagem que você colocou. Eu falei, não, essa foi que eu fiz mesmo. Mas você vê que as pessoas tira tanto o senso da realidade que acaba confundindo, né? E é muito doido isso, cara. É muito doido essa questão. É bem complexo, né? Digamos Uhum. assim. E eu acho assim, primo, eu acho que o pior de tudo, se, né, não, por resumir um pouco, é a questão da dependência, né? Você cria uma geração de pessoas sem coragem, pessoas covardes, porque acabam não vivenciando o que é real, né? Você vê que são muitas vezes crianças que não têm contato com outras crianças na rua, acaba ficando com medo de ir na padaria comprar um pão porque tá com medo, porque vê muito assalto, vê muito vídeo de pessoas morrendo. Então, assim, e entra naquilo que a gente já falou, né? Como a pessoa já pesquisou aquilo e ela é um potencial consumidor daquele conteúdo, cada vez mais vai ficar mostrando para a pessoa, né? Então a dependência vai ficando cada vez maior.
É, Né, meu? é aquela questão, né? Às vezes ela demora a perceber que está dependente daquilo, né? Que já se tornou um vício, né? Sim. Isso acaba também sendo complexo no sentido de ela mesma se ajudar, né? Porque até ela perceber que aquilo já virou uma dependência, que aquilo está afetando, né, Uhum. às vezes ela mesma, ou então as relações que ela possui, né, na mudança ali de comportamento. Então, até ela perceber isso, né, muita coisa ali, tipo, poderia ser evitada, poderia ser Aham. trabalhada. Tudo bem que às vezes não é o fim, né? Pode ser trabalhado, buscando ali Sim. ajuda, né, nessa mudança aí de hábitos, né, mudança de comportamento, né? Mas são coisas que às vezes poderiam ser evitadas, né? Mas existe uma complexidade aí por trás disso, né? Uhum. Eu vou até falar de uma síndrome que eu acabei lendo de ontem para hoje, que eu acho que muita gente vai se identificar, inclusive eu me identifiquei. Existe uma síndrome que chama Síndrome da Vibração Fantasma. O que que é? Você está tão acostumado com o celular ali vibrando que muitas vezes ele está no bolso e você sente ele vibrando. Só que você vai pegar e não está vibrando. Isso é acaba sendo psicológico. Eu me identifiquei porque já aconteceu várias vezes comigo. Eu tá, sei lá, tô dirigindo e sinto o celular vibrando, aí para o carro e não é nada. É o inconsciente, já tô tão acostumado com as notificações, com as coisas. Eu hoje desabilitei tudo também, tipo, tudo quanto é notificação. Eu só realmente consigo ver se eu entro, né, no tanto Instagram quanto Facebook, eu deixo tudo desativado, justamente para não atrapalhar na produtividade, né? Eu não sou hipócrita em falar que eu já não fui viciado em redes sociais, porque já fui muito. E eu lembro assim que eu me vi numa espiral de toda hora querer ver o que estava acontecendo, né? Aí eu lembro que eu entrei uma vez numa reflexão assim comigo mesmo, foi até um dia que eu fui andar na praia. Eu falei, meu Deus, ó, tô vendo a praia, tô vendo a paisagem, tudo. O mundo real é esse. E toda hora eu olhando no celular e andando na praia, aí uma outra vez eu peguei e falei, não, eu vou andar na praia sem celular. E você vê que você fica agoniado, é uma dependência, e você sente uma necessidade de postar uma foto para estar compartilhando e as pessoas verem. E então hoje, assim, eu sou uma pessoa que ainda posto muita coisa, mas se for ver de 90% que eu postava antes, hoje 50%, 40%, sabe? Eu diminuí bem. Então, eu acho que assim, as melhores coisas da vida a gente tem que fazer no off, né? Não no online. A gente tem que viver aquele momento. E se essas coisas que a gente consome na internet for servir de algo, que sirva de inspiração, não de comparação, né? Não vou comparar com as pessoas o que está acontecendo, mas vou me inspirar. Poxa, tudo bem, se eu olho aquilo é tão surreal para mim, tipo, sei lá, um menino de né, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de investimento, né? Leio muito, eu sou uma pessoa que consumo muito sobre isso. E existe uma classificação de investidor que chama day trade, que é pessoas que entram e saem do mercado no mesmo dia. Então, geralmente, assim, existe muita pirâmide financeira em cima desse tipo de pessoa. E a maioria das pessoas, não todas, obviamente, mas muita gente que propaga esse tipo de conduta na bolsa de valores, eles eles postam coisas assim, tipo, muito materialista, tipo, um menino que acabou de fazer 18 anos e comprou uma Ferrari. Então, pô, você vê aquilo impacta, tipo, poxa, 18 anos eu não tenho dinheiro para tirar minha carta. Como que eu vou comprar uma Ferrari? Então, Exatamente. sabe, tipo, se for até seguir um pensamento útil em relação a isso, tudo bem, mira alto, né? Use aquilo de inspiração, mas se contente um pouco, né? Esteja feliz, não satisfeito, mas não acho que aquilo é normal, né? O normal de hoje em dia tá numa régua muito desregulada, tá numa média que não é real, né? As pessoas que aposta com roupa caríssima, com carrão, com festa, mas eu já vi muitos casos de pessoas que eu conheço que eu sei que eu não vou entregar nomes, né? Não vou fazer palestrinha para entregar nome de ninguém, mas assim, pessoas que eu sei que devem, né, que tem dívidas altíssimas até com outras pessoas, mas tá lá, usufruindo, estourando o cartão de crédito, financiando um carro em 60 vezes, até mais vezes, né, praticamente trocando o seu ganho no trabalho para pagar parcela de carro, mas e aí? Qual a renda
a renda ativa, a renda passiva que vai ter disso? O que ela vai trazer de ganho no futuro? Então, né, você vê que olha o mal que uma má interpretação, uma má conduta das pessoas, e principalmente, igual você enfatizou muito, das crianças, o que ele ocasiona, né? Pô, pessoas olhando aquilo, achando que é o falso normal, isso tudo. Né, meu filho? E... Essa questão você pode ver, você falou das crianças, né? Aham, Tem de criança também hoje, não diga assim querendo ser influência, né? sim. Mas nesse sentido, eu lembro que teve uma redação do Enem que enfatizou aquela questão da publicidade, né? Uhum, A questão de criança, questão de imagem e tal. E você pode ver que tá ligado a isso também, essa questão das crianças, né? Desde cedo, né? Tá aí, né? Nas redes sociais. E aquilo que a gente enfatiza aqui, a questão não necessariamente, o problema não tá dela tá tendo acesso, né, à uhum, internet. O problema não está necessariamente aí. uhum, Mas o que ela está usufruindo disso, né? O que ela está fazendo ali, né? Com quem ela está tendo acesso, com quem ela está conversando, uhum. né? Porque tem isso também, né? É. Então, vi que essa questão de a gente estar, né, atento a essas coisas também. E a questão do filtro também, nessa questão que você falou aí de essas pessoas que costumam postar, né, esse tipo de coisa de conquistas, Uhum, né, que as pessoas fazem uma mal interpretação a respeito da felicidade, por exemplo, né? Elas acham, né, nessa visão distorcida, que a felicidade está na linha de chegada, por exemplo, né? Desconsidera ali todo o caminho que ela tem a andar. uhum, Acredita que ser feliz é quando conquistar o carro, por exemplo, o carro do ano, né? O celular do ano, né? A felicidade dela está ali na conquista. uhum, Mas a partir que ela conquistou aquilo, parece que a felicidade já não existe mais porque ela já conseguiu aquilo, né? A felicidade está em ter uma casa própria, né? Na questão da conquista. uhum. Mas ela esquece de ser feliz naquele momento, né? No atual. Então, é uma pessoa que tem dificuldade, que no meu caso, assim, digamos, né, é mais complexo chegar até lá. Se eu for esperar para ser feliz quando eu tiver na minha casa, para ser feliz quando eu tiver uma família, meu, onde que eu vou ser feliz, né? Uhum, Eu tenho que ter noção da realidade também, né? Em questão de prazos, curto uhum, prazo, né? Sonhos a longo prazo. Mas uhum. enquanto eu estou lá, eu tenho que aprender a apreciar o caminho, né? O Exato. caminho na qual eu inserido esse contexto. Então, eu tenho que ser feliz, né? Buscar ser feliz, né? Aceitando que nem todo dia eu vou estar feliz, Uhum, né? Que nem todo dia vai ser o mesmo, nem todo dia vai ser produtivo, exato. né? Hoje foi bem menos acelerado, Uhum, né? Mas eu preciso essa questão do descanso, né? Então, uma coisa que eu respeito muito é essa questão do descanso, né? Mesmo que eu descanse pouco, eu tenho que ter um tempo ali para mim, um tempo para descansar, um uhum, tempo para fazer coisa que eu gosto. Houve um tempo aí que eu tava fazendo somente o que eu tinha de fazer, né? Aí foi onde, né, eu busquei ajuda e foi nessa questão que eu acabei, né, parando, né? Sou fã. Né? Tem uhum. algo errado. Não, a partir do momento que eu fui questionado sobre as coisas que eu gosto de fazer, e a última vez que eu tinha feito aquilo, eu fiquei sem reação, porque realmente todas as coisas que eu gostava de fazer, eu estava adiando. Né? Isso Uhum, que não estava mexendo comigo de alguma forma. uhum, Então fica essa questão, a gente não pode esperar para ser feliz ou a gente necessariamente conquistar algo. Né? Existe todo um trajeto aí que a gente tem usufruir dele. Claro que vai ter dias difíceis, vai ter dias ruins, dias péssimos, né? Mas isso faz parte do ser humano, infelizmente a gente tem que encarar a realidade, né? A gente tem que fazer parte desse mundo real. Não adianta você querer projetar coisas, né, irreais a fim de não sofrer com isso, que você vai sofrer, né? uhum, Então, a questão de conquista, né, você tem que tudo bem, né? Quer conquistar, quer correr atrás, vá, mas ciente de que até lá muita coisa pode acontecer. Daí você é responsável por esse processo, não necessariamente 100%, porque tem coisa que nem tudo depende somente da gente, uhum. nem sempre a gente está no controle de tudo, né? Mas tudo bem, a gente é ser humano, isso é natural nosso, né? Sim. Então, buscar, né, usufruir ali do caminho na qual você está inserido, né? Buscar ver algo positivo, algo bom, mesmo que não seja tudo, né? Mesmo que... Porque, às vezes você está num caminho buscando algo que no final você não consegue. Aí é onde vem aquela frustração, aquela decepção, mas o que você teve no caminho até chegar até lá, mesmo que você não tenha conhecido, né? O que Uhum, você usufruiu, o que você aprendeu, né? O quanto você foi feliz nesse processo, né? Então fica essa reflexão também. uhum. É, e
E até assim, eu acredito muito, meu primo, que não existe uma linha de chegada, né? Porque se você não aprende a apreciar o percurso, né, você vai estar eternamente insatisfeito, igual você falou. E quem busca muito essa questão de agradar os outros ou se comparar muito com o que você está vendo na internet, o que vai acontecer? Se você mirou um exemplo, eu quero ter uma BMW que custa 500 mil reais, tal modelo, tal ano, na hora que você chegar nela, provavelmente as pessoas que você se inspirou, que tinham aquele veículo, né, ou aquele sonho, elas vão estar com outra coisa. Então, você já vai mudar o seu alvo baseado nessas pessoas que você se inspira. Então, você acaba vendo se você não, você acaba percebendo que se você não aprecia a jornada, né, o destino acaba sendo irreal, porque você vai estar mudando ele, né? E a questão dos dias bons, os dias ruins, né, até é bíblico, né? Está na Bíblia, né? Você vai ter dias ruins, né? Você vai ter dias turbulentos. Deus não pregou que você vai ter sempre coisas boas, só não. Você vai passar por diversos desafios, diversas tempestades, né? Se você quer aprender a lidar com a diversidade, você tem que ter uma mentalidade de saber contornar situações, né? De saber pegar uma pedra que está no seu caminho e usar de degrau, e não tropeçar nela, né? Você usar aquilo de benefício próprio. E seguindo a Bíblia, né? Você vai ter dias ruins, mas tem de bom ânimo. E você vê, assim, questão, né, de muito. Até há pouco tempo, teve um colega meu que ele falou para mim assim, né? Eu falo por mim, eu gosto muito de carro antigo também, né? E esse colega meu virou para mim e falou: Poxa, eu queria muito comprar um Fusca. Aí eu falei, e eu sei que é uma pessoa que tem uma condição financeira boa, que tem um carro que vale muito mais do que um Fusca. E eu falei, por que você não compra? Aí ele, não, mas o que as pessoas vão pensar de mim? Aí eu falei, e o que isso te importa? Ah, não, pô, aí fica ruim, não sei o quê. Você vê o que até um gosto pessoal, né, acaba influenciando na hora da aquisição de um bem. Ele precisa ter a aprovação dos outros. Tipo, poxa, as pessoas sabem que eu tenho uma condição financeira boa, e por que eu tô. Ele até usou essa palavra para mim, pô, eu vou estar diminuindo o meu patamar, o meu status. Aí eu falei, e se tiver? E se isso te fizer bem? Se isso te fizer feliz? Que problema tem? Né? Você vê que as pessoas às vezes deixam de ter as coisas por sonhos, né? Ter as coisas de experiência, que eu considero experiência uma viagem, um curso, um networking, né? Você vê que tem gente que prefere pagar 7 mil reais num iPhone, aí você vai falar de um curso que custa 2 mil, não, que isso? Que curso caro é esse? Poxa, mas o curso vai te agregar muito mais. Se você usar o seu potencial nele, capaz de você conseguir em breve aí comprar uns 10 celulares à vista. Você não vê a questão do investimento pessoal, né? E eu acho que isso é um problema gigantesco das redes sociais que causam nas pessoas, né? Você vê que elas deixam de muitas vezes ter, de comprar aquilo que quer por opinião dos outros. Poxa, o que vão pensar? Tipo, o que te importa? Meu, viva seu sonho, né? Se o seu sonho é ter uma moto antiga, um Fusca, uma Kombi, um exemplo, né? Meu, tenha, sabe? Só você no final vai saber aquilo que te agrada e aquilo que te agrega e te faz bem. E os outros? Os outros não passam nem 10% do tempo deles com você, né? E o conceito de felicidade, ele é muito abstrato, né? A gente até entrando num lado psicológico, né? Ninguém é feliz, a gente está feliz, né? É até questão profissional. Poxa, você vê político na televisão, eu sou o vereador de tal cidade. Não, você está vereador, é um estado atual seu, não é uma projeção para o resto da sua vida. Uma hora isso acaba. Como a vida ela é imutável, está sempre se transformando, então até nesse quesito é muito importante, né? Você vê que a questão do macro, né? De tudo que envolve é tão grande que a gente acaba deixando de lado o nosso eu. Sim.
essa questão da aprovação, ela é, né, gigantesca mesmo. As pessoas, antes de pensar, né, o quanto elas vão se sentir bem, né, com Uhum, aquilo que elas tendem a imaginar, né, a uhum, projetar o que as pessoas vão pensar sobre aquilo, né? uhum. Então, muitas vezes elas deixam de viver o que elas queriam viver para viver, né, o mundo dos outros. Né? Exato. Isso é extremamente, como é que eu posso falar? Difícil, assim, né, de certo modo, porque, né, isso existe bastante, né? As pessoas se preocupam muito com o que os outros vão pensar a Sim. respeito de você, né? De como você vai se vestir, de como Uhum, você vai falar, de como você vai a algum lugar, por exemplo, uhum. né? De como você vive, enfim, são várias possibilidades. As pessoas tendem muito a se preocupar com isso, com o que as pessoas vão pensar, né? E elas acabam deixando de viver coisas que para elas seriam super importantes, né? Essa Uhum. questão da vida. Para mim, a gente só vive né, uma vez. Exato. Então, porque para viver essa vida, né, de um jeito que você quer, né, do seu jeito, né? Por que não? Então, mas infelizmente isso acontece muito com muitas pessoas, né? Elas tendem a se preocupar em um Uhum. nível que elas deixam de viver o que elas gostariam de viver. Isso, querendo ou não, é preocupante, né? Demais, Eu demais. sempre me preocupava muito com essa questão, né? Aproveitando aí também, né? Falando de mim, eu me preocupava muito com essa questão. O que os outros vão pensar sobre isso, Uhum. né? Ah, mas o que vão falar? Né? Por isso, essa questão do autoconhecimento, por mais dolorido que seja, ela é importante, que a partir do momento que você se conhece, aceita suas imperfeições, não, eu quero isso e acabou, vai ser desse jeito e acabou, isso é super importante para você não sofrer com isso. É. Ah, eu quero, que nem a gente falou nesse caso aí, eu quero ter um Fusca. Uhum. Meu, a partir do momento que ele entende que realmente era isso que ele queria, e isso é super importante para ele, que ele está se sentindo realizado naquele momento, né, que dane-se a opinião dos outros. Tipo assim, o que os outros vão falar, Aham. né, ele só vai ouvir, né, ele não vai escutar, ele vai só ouvir. Ouviu, né, algo sensorial, apagou. Aquela coisa, Uhum. deu por ouvir tudo, né? Se você não pode controlar aquilo que vão dizer para você, controle como você vai reagir diante disso, né? Isso é super importante. Exato. Eu esses dias eu fui no cinema com meu irmão, né? Foi assistir até um filme novo da Marvel. E eu acabei postando uma foto que. Meu irmão, a gente tava indo embora, aí eu falei pro meu irmão, Júlio, tira uma foto minha. Aí ele, tá, vai tirar como? Aí eu falei, vou plantar bananeira. Aí eu fui, plantei bananeira e ele tirou foto. Aí, tipo, teve umas duas pessoas que veio comentar comigo. Poxa, mas o seu perfil, ele é profissional e você fica postando essas fotos, não pega bem. Aí, eu, às vezes, eu tenho um jeito, não é agressivo de falar, mas eu acabo sendo curto e grosso e parece que eu sou mal educado. Eu falei, tá, mas o que que isso interfere no que eu sou? E eu sempre tive eu sempre fui muito conhecido, assim, em casa, até minha mãe fala que eu sou duas pessoas. Que eu, no trabalho, sou uma pessoa, parece que eu, quando eu chego no trabalho, eu me transformo, né? Às vezes que ela já foi até lá. E, e eu, no meu dia a dia, eu sou outra. Né? Os meus amigos acabam tendo uma visão que eu sou meio doido, eu falo o que eu penso, eu tenho umas atitudes meia. Lógico, nada imoral, mas assim, sou uma pessoa animada, sou alegre e tudo. Mas tem muita gente que me vê no dia a dia profissional e fala: Oxi, quem é esse cara? Sabe? E eu nunca me importei com isso. Eu fico até feliz das pessoas terem essa visão minha, né? Eu acabo sendo um pouco os dois extremos. Tipo, ao mesmo tempo que eu sou totalmente meio doido, no bom sentido, né? De ser, expressar o que eu sou, no meu trabalho eu acabo sendo mais profissional. E eu vou ser sincero contigo, eu acho que isso na minha vida trouxe bons frutos, digamos assim. Porque acaba indo muito pelo da atitude, né? De você não ter tanto medo das coisas e arriscar. Ah, se der errado, deu e tal, né? Não um arriscar irresponsável, né? Mas com planejamento, com execução, mas não tirando o seu eu, né? Não adianta eu virar aqui para você e fingir algo que eu não sou para te convencer. Aí chega uma hora, você me encontra na rua e fala, oxi, quem é esse cara? Aqui não é aquele que eu encontrei, que eu conheço, sabe? Então, eu acho muito legal as pessoas demonstrarem quem ela é. Porque muita gente vai se conectar com você através daquilo, né? Poxa, eu sou um cara tímido, eu falo para dentro, eu sou assim. Poxa, mas continua assim. Só que não desiste, persiste no seu jeito, né? Divulga e continua falando. Que eu tenho certeza que às vezes lá no interior de não sei que lugar vai ter alguém
que vai mandar o vídeo para outra pessoa e falar aqui, ó, você tá com vergonha de se expor nas redes sociais ou de, sei lá, começar um canal no YouTube falando do que você gosta, mas ó, essa pessoa tem seu jeito. Ela também ela gagueja ou ela não fala muito bem, mas ela, poxa, tá indo, tá indo. Então, essa questão de você explorar o seu lado verdadeiro, né? Igual você falou, o seu verdadeiro eu acho de extrema importância, né? Eu até estava lendo aqui o que a Pamela falou, que os adolescentes à minha volta estão exatamente assim. Todos querendo ser influencers, milionários, políticos, né? Tá preocupante. E é verdade, né? Basicamente, o Instagram é composto de pessoas assim, né? De pessoas sem problemas, de pessoas que só posta o lado bom, então vai criando uma geração de pessoas que acham que só vai ter aquilo, que vai ser só aquilo, né? Eu até estava lendo uma pesquisa falando que tem muitas profissões que tendem a extinguir, a acabar. Por exemplo, eu tava lendo sobre marceneiro, porque o marceneiro, ele é uma profissão que geralmente era passado de pai para filho, né? O pai ia lá, aprendia aquela profissão, ia lá, levava o filho de pequenininho para trabalhar e aquilo era a maior diversão do mundo para a criança. Caramba, pai, pega o prego, pega o parafuso, o brocante. E as crianças não querem mais isso. Então, assim, é uma das profissões que tende a extinguir, tende a acabar. Eu acho isso muito triste, muito doloroso. Aí o que vai acontecer? Vai ser um trabalho substituído por máquinas, que vai gerar desemprego. Então, vê o ciclo que causa por efeitos comportamentais, né? Sim, sim. Tá atrelado a isso também. Mas eu tava vendo aqui se mais gente mandou pergunta. Tinham mandado uma pergunta aqui, mas parece que sumiu. E você tem mais algum assunto, meu primo, que você queira abordar, que você queira falar? É uma temática que, assim, né? Se fosse para amanhecer o dia, a gente falando sobre isso, amanhecia. Ia dar 5 horas de live ininterruptas. Não, que é né, extremamente importante. E aquela questão que a gente enfatizou bastante, né? A questão não é a conectividade em si, né? Mas o quanto ela vem mexendo, né, com as pessoas. O quanto esse excesso vem prejudicando as pessoas, seja com ela mesma, né, seja nas suas relações, né, conjugais, suas relações ali sociais, ou até mesmo no contexto, né, que ela está inserida. Então, por que não pensar, né? Por que não refletir sobre isso? Por que não dialogar sobre isso? Né? Além de mudar hábitos, né? Igual aquela questão que a gente enfatizou da refeição, né? No momento de não usar o celular. Então, são coisas que podem ser trabalhadas, né? A nosso benefício. Até mesmo questão da tecnologia, da internet, né? É uma coisa mesmo que faz bem, mas que pode fazer mal. Né? Então, por que não refletir sobre isso? Né? Então, fica mais uma questão de reflexão mesmo, né, acerca disso na qual estamos inseridos. Eu vou pegar você um pouquinho de surpresa, que eu acho que você não esperava por isso, mas quando eu postei, tanto da última live quanto dessa, o pessoal mandou muita pergunta, né, querendo saber certas coisas, e eu vou até ler duas perguntas, comentário na postagem que mandaram no direct para mim, e até como viram que você é psicólogo, né, tá quase se formando, acabaram ficando curiosos em saber a sua opinião. Uma pessoa acabou perguntando, pergunta para o Eduardo qual que é o que ele acha que deveria as pessoas mudar de comportamento nas redes sociais. Mandaram isso para mim e mandaram também falando como você acha, como você vê o posicionamento das empresas nas redes sociais. Né? Mandaram essas duas questões. Eu achei interessante. Eu falei, deixa eu pegar ele de surpresa. Como é algo pessoal dele, uma opinião. Essa questão das empresas, você pode ver que, né, existe muito isso. A gente vê aí uma, não dualidade, mas essa questão das pessoas se expressarem por internet, né, ver isso como algo, não sei se política é a forma correta, mas uma forma de disseminar diversos assuntos. Então, a partir do momento que a gente vê várias polêmicas envolvendo questão de empresa, né? Então, as pessoas tendem a cobrar posicionamento das empresas. E isso fica
não, mexe um pouco também, tipo assim, se ela não se posiciona, as pessoas tendem a criticar, né? Algumas, é aquela questão que a gente não dá para mencionar. Aham. A empresa se posiciona, tem um outro lado que critica o posicionamento, né? Então isso acaba até mexendo com questões da empresa, as pessoas começam, igual teve agora questões aí de eleição, de pandemia, boicotar a Sim, empresa, né? Assim. sim. Então é algo complexo, né? A gente poderia, né, estudar aí sobre isso, mas é algo que, tipo assim, ao meu ver, né, essa questão assim, das empresas se posicionar, eu precisaria estudar assim, um pouco mais sobre isso para Uhum, falar, né, o que eu penso sobre isso. Mas, querendo ou não, acho que é algo importante, que as empresas, querendo ou não, elas têm uma certa influência nas pessoas também. Então, uhum, cabe às empresas ter, digamos, ter um posicionamento humanizado, né, que venham realmente não só de acordo, né, o que diz a lei, digamos assim, uhum, mas de uma forma humanizada de como lidar com isso que vem acontecendo, né? A gente vê várias polêmicas que envolvem, né, questões de empresa e as uhum, pessoas tendem a falar sobre a imagem da empresa, né? Então uhum. isso é algo frequente, talvez seja algo para ficar, viu, pelo que eu vejo, Pedro. Então Exato. as empresas não pode ser algo bom porque tipo assim acaba colaborando, né? Como as empresas vêm contribuindo em questões, né? Não sei se problemática seria a palavra correta, Uhum, mas a empresa vem contribuindo nisso, né? Em que ela pode contribuir, mesmo sendo uma empresa privada, digamos assim. uhum. A outra pergunta foi sobre a questão do comportamento das pessoas, né? Isso, o que que você acha, na sua visão, que eles deveriam mudar? Mais um, eu vi que não foi muito uma pergunta, mas foi mais assim, querendo que você expressasse a sua opinião. Eu achei legal esse comentário. Uma outra coisa que a gente viu ali, que nem eu citei a questão do Facebook, Uhum. nessa questão dos achismo, né, de politicagem. Sim. Poderia usar a internet como um meio extremamente assim, importante no quesito de agregar o nosso conhecimento. Uhum. Quer falar de política? Vamos falar de política. Uhum. Mas o que se vê hoje, primo, são pessoas que praticam mais a politicagem. Então fica difícil você debater algo com uma pessoa que é mente fechada, que acredita naquilo, é somente aquilo. Tipo assim, não adianta você querer falar para ela, ó, vamos analisar isso e isso, baseado nisso e isso. Não. Uhum. A gente, muita gente aí com político, por exemplo, né, enfatizando essa questão do comportamento, político Aham. de estimação. Tipo assim, o cara Exato. tem aquele político como se fosse um deus, assim. Então você pode falar o que for, pode trazer dados científicos para essa pessoa, para ela isso não tem relevância nenhuma. Então, fica essa questão difícil do comportamento, digamos assim, de tentar ter um bom senso, né? Tentar, não sei se educar seria a palavra correta, Uhum. mas fica essa questão, porque, tipo assim, cada um é cada um, fica difícil você querer, né, controlar, entre aspas, o que as pessoas estão propagando pela internet. Né? Uhum. Fica difícil você chegar num momento fechado e querer propor, dialogar sobre algo, se você sabe que ela vai agir assim e acabou. Né? Então, tem essa resistência das pessoas e há N fatores relacionados a isso, né? Mas é bacana essa questão das empresas, né, se posicionarem, né, lógico, de um jeito, né? Ela vai querer se posicionar, lógico, deve ter toda uma psicologia também atrás disso. Sim. Se posicionar de um jeito que não venha a manchar a imagem dela. Mas é aquilo também que eu te falei. Se a pessoa é contra aquilo, ela tende a criticar a empresa de qualquer modo que ela venha fazer seu posicionamento, né? Uhum. Então, faz a empresa achar isso e isso, porque se a pessoa acha aquilo, é aquilo e acabou. Então, assim, a Uhum. pessoa não tem diálogo para isso, né? Exatamente. Infelizmente. Eu até complementando o que você está falando, vou ser até um pouco ousado em falar sobre isso, porque quem tá assistindo aqui a nossa live, o Carlos, ele tem uma agência de publicidade que é uma das maiores da Baixada, aqui onde eu moro, na Baixada Santista, uma agência que está crescendo muito, assim, no ritmo absurdo, e ele está assistindo a nossa live. Voltou? Mas tá aqui que a produção hoje faltou, né? Sabadão. O que? Tá acabando a bateria? Uhum. Acabei de conectar. Não, maravilha. Não, eu estava falando que o Carlos que está assistindo aqui, ele vai
ele poderia falar muito melhor do que o que eu vou falar, né? Porque tem um termo no marketing, né, na publicidade, que chama placement, que é a inserção de marcas e meios de você divulgar uma marca em filmes, em seriados, em séries, em webséries. Então, a tendência qual que é daqui para frente, né? Até falando da psicologia do consumo, é que as pessoas... Pô, eu tô assistindo ali uma novela no YouTube, uma reprise. Eu vi uma roupa da atriz ou do ator que eu gostei, eu na hora vou conseguir entrar na loja que tem aquela roupa e consigo comprar. Agora você imagina a mudança de comportamento, né? No que isso vai ocasionar, né? Eu acho que entra muito nessa questão de como as empresas vão se posicionar nas redes sociais. Eu creio que vai ter uma mudança muito grande, né? Tipo, até na escolha do, do continuista, né, que cuida dessa parte de detalhes numa novela, numa série, que ele vai estar muito mais atento a fatores de mercado, né? Eu acho que tem muito a ver. Eu não sei, meu primo, se você quer falar mais alguma coisa em termos do nosso assunto, que para mim foi uma live, meu, sensacional, aprendi demais. E até, meu, agradecer as pessoas que participaram, que mandaram perguntas. Acho que até a sua irmã tá mandando, ó. Boa noite, meninos, aqui, ó. E... Então, fica travado, não tá aparecendo uma mensagem para mim. Eita! Ela mandou aqui, boa noite, meninos. Mandar boa noite para ela, que faz muitos anos que eu não vejo sua irmã. E preciso ir até aí para ver todo mundo, né, o pessoal. Mas para mim, o que eu queria falar agora é uma das partes mais importantes da nossa live. Eu sei que está no final, mas para mim, uma das coisas mais importantes, que é falar sobre o seu lado escritor aí, né? Falar do livro que você lançou aí recentemente. Quero que você fale um pouquinho sobre ele. Depois até vou deixar o link de compra, que as pessoas quiserem entrar em contato contigo, o seu Instagram, para as pessoas mandarem mensagem. Eu até vou me antecipar, que eu te conheço, que eu sei que se as pessoas tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, pode te mandar nas redes sociais, que eu sei que você vai ficar feliz e satisfeito em responder. Mas fala um pouquinho aí do lançamento do seu livro. Opa! Por aí 6 anos, né? Aí, olha, aí sim, hein? É, ele já estava pronto desde o final do ano passado, né? Aham. Só agora mesmo que eu consegui, né, ter ele físico, né? Titulado como Às vezes precisamos ser como os cactos, né? Resilientes. É aquela questão que eu enfatizo no às vezes, porque nem sempre a gente dá para ser resiliente, né? Subestimando a nossa própria humanidade. Aham. Então, às vezes, eu quero dizer que não sempre, mas quase sempre, né? Sim. Resiliente no sentido de ver a vida com um outro olhar, né? Eu falo às vezes, todo mundo deveria ser poeta, Sim. não a fim de escrever necessariamente, não a fim de publicar livros, Uhum. mas de ter outra visão de vida, né? De não focar somente nos problemas, mas tentar focar nas soluções, né? A gente somos seres de possibilidades, né? A gente Uhum. não pode entender as coisas que não são necessariamente prisões, né? Digamos assim, existe muita prisão imaginária, né, em nossas vidas. Uhum. Então eu faço isso, mas é um livro totalmente poético, né, com poesias. São 100 poesias no total. Na Caramba. capa eu também enfatizo isso, né? Sem poesia, eu nem sei como seria, por isso 100 poesias para você, né? Bem bacana. Mas é isso, primo, é um sonho, né, meu, como eu já falei, construí em torno de 6 anos, né? Mas que só agora consegui, né, publicar, consegui ter ele aí físico. Uhum. E é aquela que eu entrei, quem fazer para você também, né? Existe todo um processo até aqui, para chegar até aqui. Então, houve momentos difíceis, mas houve também momentos muito bons. Então, isso faz parte. Eu consegui, mas houve aí muita coisa para chegar até aqui. Né? Graças a Imagino que aí talvez, né, alguns conheçam, outros não, mas sou natural da Bahia, né, do interior Uhum. da Bahia. Atualmente resido aqui em Bauru, São Paulo, vai fazer aí já 5 anos. Vim Uhum. para cá, né, dos meus sonhos e aqui estou, né, concretizando. Concretizei aí o livro, né, esse ano. E o ano que vem aí com fé em Deus estou me formando, né, psicologia. Graças a Né, então, Deus, hein? né, que não foi fácil chegar até aqui, Se tiver né? Não festa, me sei chama que eu vou, pô. mas estou aí. Enquanto tiver vida, a esperança, né? Parece que é um combustível que às vezes, né, dá uma diminuída o fluxo,
mas depois recupera, né? É picos e faz parte da vida, né? A gente um Exato. dia tá lá em cima, outro dia tá lá embaixo. E Exato. acredito que as pessoas poderiam absorver isso também, essa questão de entender que na vida nem tudo é como a gente quer, né? Nem Uhum. tudo é do nosso jeito, nem tudo é da noite para o dia. A vida é repleta de processos, né? Processos esses que, né, costumam ter tempos, né? Às vezes Uhum. costumam ser mais difícil, mas que faz parte, né? Só assim para conseguir. Porque se você for parar para pensar em tudo que pode até acontecer até você chegar lá, você não faz. Igual a faculdade, 5 anos. Né? Antes eu pensava, nossa, mais 5 anos, né? Como assim, né? Ah, é muito puxado. Aham. Mas 5 anos estão se passando. Se eu não tivesse iniciado, os 5 anos, né? Iriam passar do mesmo jeito. Mas querendo Sim. ou não, vai passar os 5 anos, né? E eu vou estar formado, né? Um É, passo foi dado. A gente o sabe que o tempo, terminar cada não é a linha de chegada, né? Aquilo que você falou, né? Eu acho que não existe linha de chegada, né? Mas existem etapas, né? A o serem tempo ia percorridas. passar de qualquer jeito, né? Você fazendo ou não. Tá passando e você estudando, e você agregando algo na sua vida. E, meu primo, eu sei que é uma planta aí que as pessoas não têm tanto conhecimento aqui na nossa região sudeste, mas explica um pouco o porquê dessa questão do cactus. Por que a gente deveria ser? O que o cactus tem de questão de resiliência, assim? Os cactos. Os cactos, primos, é uma das plantas que mais se adapta, né? Uhum, Então, é uma das plantas que permanecem vivas em todo o período do sertão. Período de sertão sem chuvas. Muitas das vezes ficam ali 6, 8 meses sem saber o que é chuva, né? Só sol mesmo. E é uma espécie que permanece, né, às vezes intacta por uhum, todo esse processo de falta de chuva. Então, eu escolhi essa resiliência, né, humana na questão dos cactos, que uhum. muitas das vezes, né, não por falta de chuva, mas por diversos fatores que acontecem na nossa vida, para a gente tentar ser resiliente nesse sentido, né? Ser humano, mas ao mesmo tempo ser resiliente, né? Em busca de passar por esses processos difíceis, né? Processos que às vezes a gente acaba tendo uma outra visão de vida, né? Mas por que eu estou passando por isso, né? Será que eu merecia isso, né? Mas Uhum. a gente tem um outro olhar, né, para isso. Então os cactos são isso, né? Os cactos eles tendem a permanecer eles aí vivos por Poxa, diversos períodos, né, sem chuvas, né? No sertão. Isso que é o bacana de lá. sensacional. Eu tenho uma visão em relação a, a problemas que, assim, qual a graça de da gente ter uma vida perfeita, digamos assim. Eu acho que a graça é realmente essa questão dos desafios, dos problemas. Fecha o olho, imagine uma vida totalmente perfeita, linear ali. Não ia ter graça, Uhum. você não ia ter desafio. Você na conta lá olhando 10 milhões, com o carro dos seus sonhos, com o cônjuge que você sempre sonhou, com o seu apartamento que você sempre sonhou. Então, assim, qual a graça disso? Você não ia ter desafio, você não ia ter História. você não ia ter motivação para nada. Então, assim, eu acho que essa falta, ela gera um sentimento de alerta, né? Para você correr atrás, para você reativar seus sonhos, seus objetivos. E, cara, que sensacional, cara. Eu particularmente adorei a live. Eu acho que agregou demais para mim, né? Eu aprendi muito. Eu acho que foi um bate-papo, meu, extremamente importante. Eu acho que muitas pessoas vão se identificar. Eu até vi aqui que me mandaram que se identificaram com essa questão da síndrome, né, da vibração fantasma, que muita gente acaba não percebendo, mas está tão mecânico e tão viciado em notificações que o celular está no bolso e toda hora tá, poxa, é mensagem nunca, e não é, né? Eu falo por mim, eu já escutei meu celular tocando e não estava tocando, já tinha mais de meio período que ninguém ligava, mas eu não quero pregar nenhuma palestrinha, nenhuma regra, mas eu acho que se for tirar uma lição, na minha visão, em relação ao nosso bate-papo, que as pessoas tenham mais equilíbrio na vida, né? Que as pessoas se conscientizem mais em relação ao presente, em relação ao que tá acontecendo ali, né? Preste mais atenção nas pessoas, preste mais atenção nos detalhes. É até aquela questão de
poxa, às vezes você está andando em algum lugar, você não está prestando atenção no vento, você não está prestando atenção nos pássaros. Então, assim, muita coisa está acontecendo ao seu redor, mas nada tá sendo prestado atenção. Então, viva mais o presente, né? Mais o mundo real e ande sempre com um saco de interrogação na mão para você estar sempre aberto a aprendizado, estar sempre aberto a conhecimento. Achei que tinha caído. E você quer falar mais alguma coisa, meu filho? Então, só fechando aí, né, partindo disso que você falou, é isso, tipo assim, o que a gente vem fazer aqui, né, não é uma crítica, né, a quem tá, né, usufruindo aí da internet, que ela tá aí para ser usada, e ela veio, né, possivelmente para ficar, e ela tem contribuído muito, né, aí pra gente, né, enquanto ser humano, bastante mesmo, né, em termos de tecnologia, mas sempre buscar ter um bom senso, né, um bom uso, né, usufruir dela de uma forma legal, né, a fim de agregar em nossas vidas, né? Ela está aí para isso, né? Mas tem essa questão. O que a gente vem fazer aqui não é criticar, mas refletir, principalmente sobre essa questão dos excessos, né? Até aquela questão também que você falou das interrogações, né? O que isso faz sentido para mim, né? Isso está agregando em alguma coisa na minha vida, né? Até onde eu posso ir, né? O que isso faz parte da minha vida, o que eu estou deixando de viver, né, para estar fazendo isso, né, dentre outras perguntas. É sempre importante a gente estar com os questionários, né, na nossa cabeça, né, a fim de refletir sobre isso. Então, é refletindo que você pode, né, a mudar seus comportamentos, a mudar seus hábitos, né, isso é o bacana. Exatamente. Meu primo, eu só tenho que agradecer a ti por ter aceitado o convite, por ter participado, por ter acrescentado tanto para mim, que eu tenho certeza que para as pessoas que assistiram a live, né, que vão assistir posteriormente também, que eu vou divulgar ela no YouTube, no canal do Aforismo. Como você não está lendo o que as pessoas estão comentando, o Evandro Santana Santos colocou grande escritor, poesia, luz, vida e motivação. Parabéns, Eduardo, muita luz em sua caminhada. Você vê que você é um cara muito, muito respeitado e muito admirado por muita gente. Então, olha o que você está plantando para as pessoas, eu acho que isso não tem preço, né? A gente não está falando de ganhos financeiros, estamos falando de mudança de valores, de agregar coisas às pessoas. E que, de alguma forma, esse nosso bate-papo possa contribuir para as pessoas, né? Que a gente não está aqui para ser um doador da verdade, mas um guia, né? Onde as pessoas se conectem com elas mesmas e questionem alguns pontos que tende a melhorar. Aí, ó, tá falando que é a Bahia ligada na live. Aí sim, hein? Que bênção, hein? Graças a Deus. E agradecer, meu primo, de coração mesmo, obrigado. Quero agradecer a todo mundo aí que participou, que mandou pergunta, né? Não dá para responder todo mundo que mandou pergunta, mas se quiser estar postando na hora que a live for salva, eu vou responder, o Eduardo também. E quem quiser adquirir o livro do Eduardo também, pode mandar mensagem para ele que ele manda o link. Eu vou ver se eu deixo o link também na descrição da live. E ia ver aí para você fazer uma pose para a gente tirar uma fotinha aí para postar nas redes sociais. Opa! Vamos lá. Voltou, ele pausa quando tirar um print. Eu quero deixar aqui também meus agradecimentos aí pela oportunidade. Né? Não sou nenhum especialista no assunto, claro, né? Deixo isso evidente também. Mas tem tudo a ver com a pessoa na qual estou me tornando, nessa questão de dialogar, né? Refletir aí principalmente sobre o ser humano. Se me pegasse um Eduardo há 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu não estaria aqui nem me pagando, né? É uma pessoa assim muito fechada mesmo para esse tipo de coisa. O mundo ia estar perdendo um potencial absurdo aí, hein? O mundo ia estar perdendo muita coisa, porque um cara que se expressa tão bem, que fala tão bem aí frente às câmeras, a live que você fez sozinho foi sensacional e o mundo ia estar perdendo. Ainda bem que esse despertar aí causou logo.
Obrigado. Não, é algo que eu venho trabalhando em mim, né? Porque é isso mesmo. Eu tenho uma resistência muito alta, essa Aham. questão também de se expor, né? Mas é aquilo que você falou, a questão de agregar conhecimento, é questão de passar, né, uma boa imagem, né? Não passando uma imagem naquilo que eu não sou, que eu deixo isso claro. Que é a questão também que você enfatizou de postar uma coisa no seu perfil, o pessoal vem criticar, mas não um Sim. perfil profissional. Né? Eu tenho isso para mim, que eu posto, né, aquilo realmente que eu sou. E eu acredito que ser quem eu sou é isso que vem fazendo com que as pessoas se inspirem em mim, né? Realmente eu tenho um pessoal aí, né, muito bacana, que eu até agradeço. Não estou vendo nenhum comentário aqui, né? Mas eu sei que chegam para mim e falam, nossa, Eduardo, você é uma inspiração, né? Sim. Eu me inspiro muito em você, né? Você é uma luz, né? Eu admiro muito essa pessoa, torço muito para dar tudo certo em sua vida. Isso é muito bacana, né? Eu falo que eu não sou uma celebridade, mas por onde eu passo, seja no trabalho, seja na faculdade, né, onde eu sou representante de turma, é o pessoal, né, tem um carinho muito grande por mim e eu acho tudo isso muito bacana, né? Logo para mim, sei lá, de um lugar de 4 mil, né, habitantes, para vir para uma cidade de quase 400 mil, querendo ou não, essa parte do acolhimento do pessoal também foi muito bacana e eu acredito que o fato de ser quem eu sou, né, tenha contribuído para isso também. Então, isso é muito bacana e é isso que eu quero para mim. A questão do livro eu também enfatizei. Né? Se a pessoa comprar o livro e ver que realmente não se identificou com nenhum verso, não fez nenhum sentido para ela, né, peça a devolução, porque não é sobre isso, né? Não é sobre financeiro que eu Sim. almejo, né, escrever, almejo publicar livros, né? Eu quero tocar o intocável das pessoas, né, sem violar, né, a essência delas, né? Mas contribuindo com algumas sementes que venham a brotar, né, não necessariamente conhecimento, mas algo de bom na vida dessas pessoas, né? Em meio a tantas notícias ruins, né? Em meio a tantos acontecimentos. É sobre isso, né? Uhum. O Evandro comentou aqui, ó, foi meu aluno no ensino fundamental, era muito tímido, mas com potencial incrível. Ainda bem que, igual eu falei, né, veio a tempo e você despertou isso aí, porque é uma pessoa que tem muito a contribuir com todos, né? Essa questão que você falou do livro, de não fazer sentido para as pessoas, eu acho sensacional, porque, assim, só mostra o quanto valor você quer agregar para as pessoas, que você não está preocupado com números, com quantidade Não. de seguidor, sabe, você está preocupado em você conectar com o livro e o livro se conectar com as pessoas, né? Então, assim, tem muito Eduardo no livro, então só através dele que as pessoas vão acabar conhecendo um pouquinho mais o seu íntimo, né? Esses dias aconteceu até um negócio engraçado que eu tinha postado um vídeo, aí, não que eu seja alguém na internet, mas assim, eu tive um aumento de número de seguidores e eu tô entrando num processo que tem muitas pessoas que estão criticando bastante. Ou o jeito que eu falo, ou o jeito que eu me expresso. Aí, uma pessoa esses dias comentou assim, numa postagem, não, mandou no direct para mim. Ficou no reservado lá, né? Que eu vi que tinha um monte de mensagem, fui apagando e vi o comentário de uma pessoa, mandou para mim. Você acha que você tem muito seguidor com 4 mil seguidores? Aí eu falei, ó, na internet pode não parecer muito, mas pensa se você tá na rua e vê esse 4 mil pessoas correndo atrás de você, é bastante gente. Bastante gente. Já pensou? Eu falei, é mó galera, eu ia sair correndo na hora, velho. Então, essa questão também já perguntaram para mim, né? Uhum, Nossa, mas já pensou se um dia você se tornar, né, um uhum, escritor reconhecido aí a nível nacional? Você já parou para pensar, né, sobre isso? uhum, Então, nossa, boa pergunta. Na verdade, eu não parei ainda. Tipo, é uma coisa que se vier a acontecer, eu entendo como uma consequência, mas sem uhum. dúvida tem que cuidar muito disso também, porque até então, eu acho que eu não estou preparado para isso ainda, sabe? Não tem nem roupa para isso, né? Não tenho nem roupa para isso, igual as pessoas falam. Não tenho nem roupa para esse evento. Exatamente. Mas, meu Se primo, vier a acontecer, é uma consequência, né? Já passei por várias outras coisas, acredito que isso seria, né, apenas mais um degrau. Né? mais um desafio muito fácil de ser superado. E mais uma vez, meu primo, eu sei que já é a terceira vez que eu agradeço, mas vou agradecer mais uma vez. Obrigado Imagina. de coração aí por ter aceitado o convite, por ter participado, por ter contribuído. Agradecer a todo mundo que participou, que comentou, que mandou mensagem positiva, que apareceu muita coisa aqui legal que eu vou responder para as pessoas também, no meu pessoal. E eu estou totalmente aberto, se alguém quiser
mandar o arroba de alguma pessoa que acha que faria sentido estar fazendo bate-papo comigo, ou com o Eduardo, ou com nós dois, que a gente está aberto aí a estudar e a fazer uma live aí, viu? E de coração, eu agradeço mesmo. Imagina, agradeço eu também pela oportunidade. E aí você falou, ficamos aí à disposição. Né? Meus tempos aí eu tento administrar da melhor maneira, né? Às vezes imperfeito, mas acabo aceitando isso também. Mas fica aí disponível, né? Caso alguém esteja alguma dúvida, né? Que não tenha perguntado aí, até mesmo que eu não estou conseguindo visualizar. Tem o meu direct lá, né? Pode mandar mensagem, se tiver alguma dúvida específica, né? Dentre tantos assuntos que a gente abordou, estou lá disponível. Caso alguém tenha essa, né, vontade também de fazer um outro bate-papo sobre qualquer outro assunto também, fico à disposição. Aberto a convites aí. Maravilha, meu bem. Obrigado de coração. Ó, a sua digníssima irmã mandou, Du, sou seu fã, meu orgulho. E tá vendo? Mais pessoas aí admirando a sua essência, a pessoa que você é. Eu também sou um grande admirador do homem que você se tornou e vem se tornando. E pode contar comigo para tudo, que estamos juntos aí nessa jornada. E vamos contribuir aí junto com as pessoas. Opa, demorou. Tamo junto e é isso aí. É sobre isso, né? Nosso objetivo, né? Objetivo esse que, né, acaba sendo nosso e acaba contribuindo aí com várias pessoas, né? Isso que é o bacana. Né? Amém, amém. Se puder fazer algo na vida, faça algo bom, né? Faça algo para contribuir. Já tem gente demais que faz, né, coisas desnecessárias, né? Exatamente, né? Vamos fazer aquilo que é essencial, aquilo que pode contribuir, né? Que a gente estejamos no mundo para contribuir, né? Para dar apoio e não para julgar e criticar. E Exatamente. Que as pessoas usem as redes sociais como inspiração e não como comparação, e que pegue o melhor disso tudo. Acho que foi a minha mensagem final aí. Deixa eu só esperar você voltar de vez. A Paula mandou oi, primo. Oi, prima, tudo bem? Gostou da live? Acompanhou aí direitinho a gente? Voltou. Meu primo, então vamos encerrar novamente. Você. Pode falar. E fica à disposição. Não entendi, desculpa. Agradeço, né, também a oportunidade e fica à disposição. Isso aí, meu primo. Obrigado de coração, viu? Fica com Deus aí e bom descanso nesse sábado aí para ti. Obrigado, igualmente. Você também. Deixa eu encerrar aqui. Obrigado, gente, de coração, viu?